Oi, gente. Vocês têm alguém já na live aí vendo a gente? O pessoal tá entrando aí. Esperar mais um pouquinho, esperar o Victor aparecer aqui. E a gente começa a live de hoje. Eu esqueci de ligar minha decoração. Peraí que eu vou ligar aqui enquanto o Victor não entra. Oi, Oi, gente. Oi, Jordan. tudo certo? Tudo certo e contigo? Podemos começar então, tudo certo Vai também. contar a surpresa? Vamos contar daqui um pouquinho. Tá. E aí, gente, como é que estão? Tudo tranquilo? A gente fica esperando resposta, né? Ficar, e aí, como é que Uhum. estão? E ninguém vai responder. Mas é As pessoas tão. só entram. é. Mas é tão legal, sabe? Da outra live que eu participei, parece que a gente tá próximo mesmo, assim, a gente vê o pessoal Oi, subindo ali, Mari. tão todo mundo dando oi. E a gente vê o Gente, eu já pessoal fui. chegando na live e parece que a gente tá lá no corredor do design mesmo, Aham. né? Caminhando e dando oi pro pessoal. Hum, E é uma saudade, né? Porque faz tempo sim. e parece que vai demorar mais, então a gente tem que aproveitar esse espaço aqui da live para poder matar um pouco a saudade. Por isso a gente convidou então o Victor, né? E os, os meus colegas da coordenadoria, então, me convidaram também para fazer essa fala aqui, essa conversa. E aí, o pessoal que está entrando agora, que não conhece 100 dias, ó, a Mari lembrou. Então são 100 dias mesmo sem a gente se ver, né? O que é muito estranho. Mas, enfim, temos a live aqui para matar um pouquinho essa saudade. Então a gente convidou o Victor para falar um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso dele, né? Que está em andamento, que está parado agora, né, Vic? É. Agora é só pesquisa mesmo. É isso. Desenvolver nada. Então tá um pouquinho parado, mas isso que a gente está fazendo aqui também pode ir para o teu trabalho, né? Deve ir. Sim, com certeza. É. E então agradecer primeiro o convite do pessoal, né? Dos meus colegas lá, coordenador, em nome da professora Ruth, especialmente, que propôs para o Victor essa live, e aí me chamaram então para estar com ele aqui, né? E o que a professora Ruth, para a professora Ruth, ó, eu vou chamar ela de professora, porque ela foi minha professora e ela sabe da importância Mãe. desse espaço, né? Desde sempre, assim, desde que eu fui aluno dela, dar esse espaço, né? E, e foi muito importante para mim também. A live, a gente quer que essa live seja como uma conversa entre o orientador e o seu orientando, né? Então a ideia é essa, de da gente ter essa conversa sobre o TCC do Victor, sobre os assuntos que ele trata no TCC dele e sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? Quais são as tomadas de decisões que o Victor vai ter, porque ele teve a banca de qualificação, que foi muito legal. A professora Mônica, lá da UFPEL, a Tirei professora Tabata, 9,5 de 10. tirou 9,5 de 10, uma notaça, Uhum. do trabalho muito legal. Então vocês vão conhecer um pouco esse trabalho do Victor, que eu tenho o privilégio de orientar, né? É muito, muito legal mesmo, assim. E o mais importante é falar do mês de junho, né? Que é o mês do orgulho LGBT+, todas essas letrinhas dessa sigla que é enorme e que cada parte dessa sigla é importante, né? Cada parte tem que ter voz. E aí a gente está aqui com a nossa voz. Eu sou gay, Victor é gay. Então a gente está lá na letrinha G do LGBT mais várias outras letras. Então, é um orgulho para a gente poder ter essa voz e esse espaço e juntar essas ideias todas com o design, né? Porque é o mais importante, assim, mostrar que esse assunto tem tudo a ver com o design, né? O que a gente faz lá, o que a gente pensa
para as pessoas o tempo inteiro, né? O que a gente projeta para a pessoa, a gente não projeta para, sei lá, para coisas inanimadas que não vão pensar. Então a gente pensa assim em um ser humano e a gente, né? Todos nós aqui somos seres humanos, todo mundo que está nessa sigla são seres humanos. Sei lá, tô viajando aqui, Victor. Então é É mais ou menos verdade. isso. E aí, só para começar também, agradecer a Kátia, a professora Catiúcia, que hoje é ela que está cuidando, né, as perguntas de vocês. Então, façam perguntas aí nos comentários, que ela vai estar passando para gente, comentários também, o que vocês querem saber, se vocês querem comentar alguma coisa, fala aí e ela vai me passar por. Uhum. E ela vai passar por WhatsApp aqui para mim e a gente vai falando com vocês. Vicky, fala. E Oi. aí conta a surpresa também, se tu quiser. Ah, eu não Então, me gente. apresentei, né? Eu sou o professor Jordan Martins, e sou formado em design, mestrado em artes visuais, então qualquer manifestação artística sempre me chamou muito a atenção. E eu tô muito feliz em mostrar mais uma aqui hoje, que é essa arte, né? Que é a manifestação drag, assim, esse poder e potência que tem dentro da arte ser isso, né? Ser o que o Victor é e todo dia se montar e, de certa forma, profissionalmente, né, Victor? Porque também tu Sim. ganha dinheiro fazendo isso, não é só por puro hobby e prazer, Uhum. né? Mas é sim também uma manifestação da arte pela qual tu Sim. também ganha um certo dinheiro aí. Enfim, Uhum. Vic, te apresenta, conta um pouco aí do que vai acontecer hoje e depois a gente segue o baile. Tá bem. Bem-vindo todo mundo aí. Até mais. Oi, gente. Então, tô um pouco nervoso, um pouco ansioso, mas estou muito feliz, né, de estar aqui. É um privilégio poder usar a plataforma do design do IFE, até porque alguns anos atrás teve manifestação drag dentro do Instituto e deu uma treta enorme. Então, para mim estar Sim, aqui, eu me sinto muito privilegiado. Espero que não dê nenhuma treta também. não vai. Mas eu sou Victor, eu estou no oitavo semestre do bacharelado em design, estou fazendo o meu TCC e eu faço drag já há um ano e alguns meses. Então, eu quis unir essas duas coisas para não deixar um trabalho meio maçante, né? E eu acho que queria muito agradecer ao Jordan, porque foi uma pessoa que me encorajou a fazer esse trabalho e que, Sim. se não fosse por ele, eu provavelmente não faria esse trabalho e não teria um TCC tão bom quanto eu tenho agora. Então, Jordan, eu não respondi o teu agradecimento lá no WhatsApp, mas eu vou responder agora. Muito obrigado por todo o apoio que tu me deu. É muito importante para mim. Hum. Ah, mas não é pra Então, chorar hoje, viu? não, hoje não. Tá, vou revelar a surpresa, tá, Jordan? Isso, revela. Então, gente, para surpresa de todo mundo, eu adotei mais uma filha drag e hoje ela vai se montar aqui com a gente, que é o Jordan. Inclusive, mandei umas lembrancinhas para casa dele para ajudar ele nessa missão de se montar. Com patrocínio da Melissa. E é isso, quero ver como é que vai ficar, Jordan. Se tu ficar feio, eu vou te deserdar, não vai ser minha filha. Não, não vou ficar não, prometo. É a primeira Tá. vez assim que eu vou me montar mais profissionalmente, vamos dizer, porque desde sempre assim eu sempre gostei de maquiar amigas, né? Eu morei com uma amiga há muitos anos, beijo pra Ju. E assim, antes de ir pra festa, era eu que tentava maquiar ela, né? E foi indo assim. Eu tenho uma irmã também, tenho duas irmãs, uma mais nova que veio morar comigo agora em Pelotas. E aí também algumas das maquiagens que eu vou usar hoje são dela, que ela deixou por aqui, né? Eu já pedi permissão pra ela, na quarentena ela foi pra casa. E e aí, então eu vou usar as makes dela. Eu só queria ler um trechinho, porque o Victor fez então uma caixa e esse convite, né? Ele falou: Bom, vai ter live, mas eu quero que tu te monte comigo, né? Até no início foi um pouco. Eu tive um pouco de receio, conversei com o Victor, né, sobre será que é interessante, o que que pode acontecer, né, de alguém talvez falar: Bom, Jordão não é drag, o que que ele tá fazendo? Uma palhaçada.
né? E aí eu falei com o Victor falou que não, que seria uma homenagem, né? Eu sei que eu não sou drag, mas eu vou tentar homenagear então os meus alunos que são drag e aqueles que eu curto bastante, né? É uma arte que eu gosto, então eu curto olhar filmes dessa temática, séries, que depois a gente pode falar um pouco, né? Uhum. Sobre vários dessas séries que vem ganhando espaço. E aí o tá batendo teu microfone, o pessoal tá Sim, já dizendo, parei, Victor. Mário, obrigado. E aí então o Victor disse, olha, eu vou me montar, mas eu quero que tu te monte também, né? Então ele fez uma cartinha aqui pra mim, né? Ele assinou como Maia, tá aqui, tá pra ver, e botou um beijo. Mas aí ele disse assim: oi, Jordã, tudo bom? Pronto para transformação? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito privilegiado por estar participando de uma live aqui no Insta do Design FSU. E eu também me sinto muito privilegiado de estar aqui no Design FSU fazendo isso, né? Mostrando esse, sei lá, essa arte, né? Mostrando que se pode fazer isso, né? A ideia aqui não é a gente incentivar ser gay, incentivar ser drag, é sim mostrar que é possível, né? E é incentivar a pessoas que têm o preconceito a perder este preconceito, né? Preconceito, uma ideia que tu tem na tua cabeça, mas que tu não sabe o que quer dizer, né? Isso. Então, assim, entendam hoje o que é um pouco dessa arte drag e por favor, né? Apoiem, isso é o mais importante, é apoiar Uhum. alguém que quer fazer isso, né? Enfim, para te ajudar a transformar, vou mandar alguns itens que não, que vão te ajudar a ficar babadeira. Até porque, para se juntar a House of M, tem que ser muito babadeira. Então, é com muito felicidade que hoje eu vou me tornar filho, né, da Maia e filha da Maia, e é isso que acontece, né, dentro dessa arte assim, dessa manifestação. E acho que o Victor pode falar um pouquinho dessa coisa de ter uma mãe, alguém que te ajuda e te apoia nesse início que é sempre muito difícil, né? Falar, Victor. Uhum. Tá, E aí, Jordão, vai enquanto começar isso, eu aí, senão vou vai. vou Já tapar vai minha. começando. Continua. Olha, eu já tô com a sobrancelha com cola, que eu vi que já me disse, já me deu as ideias de como fazer, mas aí eu vou fazer o resto, porque senão não vai dar tempo, tá? Fala aí, Vic, um Tá, pouco sobre isso. então, gente, deixa eu explicar um pouco o que que é essas casas, essa house que tem nos Estados Unidos e que foi muito presente nos anos 80. Nos anos 80, 70 por aí, que foi quando começou as pessoas a demonstrarem mais o orgulho e a se exporem mais ao mundo, muita gente ainda era expulsa de casa, muita gente não tinha pessoas que os apoiassem, não tinha gente que investisse ou que acreditasse no talento das pessoas. Então, aí começou essa ideia das casas. Eram geralmente mulheres, até homens, mas a maioria mulheres trans, drag queens que se tornavam mães, que alugavam uma casa ou tinham um apartamento e iam juntando pessoas que elas acreditavam que tinham potencial. Geralmente eram pessoas foram expulsas de casa e que estavam vivendo na rua, que estava assim, que não tinha como seguir naquela vida. Então, essa era a mãe drag ou da mãe, enfim, literalmente virava uma mãe, era uma pessoa que controlava não controlava, mas dava suporte à vida da pessoa. Então, junto com isso começou os ballrooms, que eram como se fosse uma balada, só que não era bem uma balada, era uma balada, mas o intuito desse ballroom era para as pessoas exporem toda a criatividade que tinha dentro delas. Então, nesses ballrooms eu não sei se vocês já assistiram RuPaul ou Pose ou até Paris is Burning, mas dá para ver muito bem como era a cultura desse ballroom, que era realmente o único lugar que aquelas pessoas eram aceitas, que era o único lugar que as pessoas gays, que as pessoas trans, que as drag queens eram aceitas nos Estados Unidos ainda naquela época. Acredito que no mundo todo. Sim. Mas e foi aí que começou a surgir, né? Então,
por isso que até hoje em dia não é tanto, mas tem ainda essas casas, tem a House of Edwards, tem a House of Tem Asia. o Aqui, ah, Legendary, né? Que é a isso, série, né? tem esse, aham. É uma série que E tá é assim, rolando agora, nesse momento, que são várias casas que existem ainda, né? São uhum. casas ah, super atuais, assim, desses bailes, né? E, e elas estão duelando, tipo um reality show mesmo, né? Então toda semana sai um Lá é episódio como se por fosse um concurso. um concurso, é. É da onde de pessoa tirava recurso, entendeu? Para Isso. continuar fazendo a sua arte. Então, isso é um ato de resistência, porque muita gente naquela época não tinha um lugar para tinha onde expor a criatividade igual eu tenho hoje em dia, que é aqui na frente da câmera para todo o design do Sul, sabe? Sim. Então, é isso. Essa foi aí que começou essa coisa de drag mother, ou só de mãe, ou de casas, enfim. Esse foi meio que o começo dessa resistência LGBT o que a gente vive. Sim. Eu acho muito Mas importante também, ressaltar esse tipo né? de coisa. Mas assim, né, Vi, que a gente tem essa ideia muito atual, né? Das séries que a gente vê agora, que tá contando, narrando esses anos 80 ali, né? Anos 80, Sim, anos 90. Mas isso, a arte drag, o homem se vestir de mulher, sim. a transformação é muito mais antiga, né? Sim, isso é de 1500 antes de Cristo, lá na Grécia antiga, em que existiam os teatros que eram para homenagear os deuses gregos. E naquela época não eram mulheres cis que ocupavam esses, eram homens que se caracterizavam como mulheres de uma forma pejorativa para interpretar papéis. Então, não existe um marco histórico definido, aqui começou a arte drag, mas acabou Eles que estereotipavam, né, Victor, é, essa ideia é, de mulher, porque a mulher não tinha esse espaço no teatro, era o homem, né? Então eles sim, estereotipavam tudo que tem a ver com o feminino, né? Com essa ideia uhum, do, sei lá, do cabelo comprido, né? Que a mulher, o cabelo comprido é de mulher, né? A maquiagem é de mulher. Então estereotipava isso tudo no teatro, mas eram homens, né? Homens sim. cis ou E gay na isso, com o época, enfim. passar do tempo, foi junto com a igreja. A igreja foi levando muito teatro para si próprio, então já começou a ter um certo preconceito, já não eram mais homens adultos que interpretavam mulheres, eram crianças, porque tinham a voz mais fina, tinham mais. E Uhum. aí, com a evolução das coisas, o teatro foi sendo uma coisa muito mais, assim, para pessoas com mais dinheiro. E, óbvio, com a evolução, mulheres não podiam participar do teatro, então a cena drag começou a estar muito mais dentro das baladas, né? Esses ballrooms. E até hoje é onde a gente mais encontra drag, né? A gente não vê mais drag tanto no teatro como era naquela época da Grécia Antiga. Sim, porque a gente já tem o papel, a mulher fazendo. Mas mesmo assim, Sim, hoje ainda eu com assisti certeza. um balé muito legal. Eu vi no Facebook, assim, passando. Uma ex-professora minha lá da UFPEL, era um balé. ah, eu não me informei, eu só vi o vídeo, tá? Que tava passando no Uhum, feed, assim, do Facebook. Mas era um homem super montado, assim, que nem drag mesmo, sabe? E sim. aí tem toda a historinha que ele tira o sapato, bota um sapato de sapateado. Eu achei muito interessante e aí fiquei pensando nessa ideia, assim, do homem se vestir no teatro antigamente, né? E era super aceito, porque não podia mulher, então o homem vestido de mulher era ok, era Sim. tranquilo, né? Sim. Uhum. Eu Enfim, tô aqui então, tentando tapar a sobrancelha. Eu devo estar fazendo tudo errado, viu, gente? Os enfim, amigos do gente. Victor que fazem Deixa eu ver, chegando. maquiagem. Ah, eu tô passando, sei lá, um corretivo aqui, algo. Olha só, de pertinho tá horrível, mas de longe acho que vai ficar bom. É assim, drag você nunca enxerga, você nunca vê uma drag queen de perto, a gente vê de longe que é pra ilusão estar completa. A ideia é palco, né? Sim, exatamente. Aham.
A gente vê, tipo, as drags em foto, por exemplo, super produção, assim, e tal. Mas a ideia Uhum. pra drag é uma ideia de apresentação, né, Vicky? Tipo, é pra apresentar, É, é pra aí é performar. que tá. Até a Tem gente pode muito. falar, acho que um pouco sobre esses termos também, montar, performar. Eu acho que Aham, talvez tenha bastante gente que não entende, que não conhece, não é? Não entende, que não conhece. Então, eu acho que tu pode falar um sim. pouquinho sobre esse montação, que é isso que a gente está fazendo, né? Aham. Então, gente, na verdade, o primeiro eu vou começar explicando que tem uma diferença entre se montar e fazer drag, porque, por exemplo, se montar é o que Jordão tá fazendo, mas fazer drag é Isso. uma coisa que eu faço, entendeu? Então, Aham. montação é isso que a gente tá fazendo. O que a gente tá fazendo nesse momento é se montar. Fazer drag é uma vivência, é você criar o seu personagem, é você ter uma história, entendeu? É você botar sua criatividade, todas as suas influências em um lugar só e usar isso dentro de ti. E fora também, no caso. Sim. Vai, Jordan, puxa aí um. Não, mas é isso, tipo, eu não sou drag, né? Hoje eu não tenho nenhum nome. E aí a gente até sugere, se as pessoas quiserem, né, colocar aí uma sugestão de nome para minha drag que vai surgir. Mas eu acho que que é bem isso que o Victor falou, é importante, né? Que montação, qualquer um pode se montar, né? E Sim, que nem eu estou fazendo. Mas a arte da drag mesmo é algo muito maior, né, Victor? Não é um homem que sim, com nem eu. Eu certeza. tô de barba, por exemplo, sabe? Ah, mas dá Que pra ser sou... drag e ter Não, dá pra ser barba. drag, beleza? É, não, é isso que eu ia falar. Então, eu estou me montando e aí pensar todo esse personagem, que é o que a gente vai falar daqui um pouquinho, né, sobre a metodologia de Uhum. criação de personagem em design e aí o que que o Vic vai usar disso no seu trabalho do TCC dele, trabalho de conclusão, mas pensar que drag é muito maior, né? É algo muito mais. Fala aí, Victor. Ah, tá. Não achei que você tinha terminado ainda. Não, não, pode falar. Então, E aí tem o performar também, que eu acho a, a que tu minha pode mãe, falar. O a minha mãe botou ali um, uma resposta pra ti, Jordan, pro teu nome. que que ela falou? Gente, a minha mãe ali, Angelita. Ela botou Angel, porque o nome dela é Angelita. A minha mãe é Angelita também. É, mentira. É, juro? Ah, eu acho que dá pra ser Angel, então. Ó, já fui Olha, batizado pelas nossas mães, já então tá surgindo mais nomes ele também. sei. O meu nome é Jordan, porque o nome do meu pai é Jorge Daniel. E é Jorge Dan de Daniel, assim, nome bem, né? Bem de brasileiro, assim, essa chipar, né? Eles chiparam o Jorge Daniel e virou. Então eu acho que Angel é um bom nome porque homenageia minha mãe. E aí eu tenho os dois Uhum. nomes. Montado eu sou a minha mãe e desmontado eu sou meu pai. Enfim. Acho que a gente Ah, também, não, assim, pode. e a performance, Vitor, também, né? Aham. Performar, porque eu acho que tem muito preconceito, assim, das pessoas de achar que drag vai fazer striptease, drag vai botar o corpo de fora, né? E é muito Uhum. maior que isso, tem toda uma preparação, né? Eu te sigo, mas sigo outras também e vejo o quanto vocês se preparam para isso, né? Na escolha da música, Uhum. é cortar a música, é mixar uma música é pensar um cenário, pensar cor, pensar luz. É muito mais do que o preconceito que as pessoas têm de que tu vai pegar e tirar a roupa num palco, né? Sim. É, eu acho que isso aí vai muito do que cada um vai fazer, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de performance e de assistir show é uma coisa que eu faço bastante. Muita gente é viciada em Sim, série, mas eu sou viciado em assistir show. E eu acho que é isso sim. que eu gosto tanto em drag, sabe? A gente levar uma música que talvez não significa nada e dar um significado importante, sabe? Mas Aham. eu acho que ainda é muito difícil e desmotivador a gente só ter balada para se apresentar, sabe? Não me desfazendo das festas que eu já me apresentei, mas geralmente é um espaço pequeno, a gente não tem um espaço adequado, não tem lugar para se trocar, mas
É que como essa ideia da drag surgiu dentro de balada, né, e dentro desses ballrooms, eu acho que ainda é um caminho que a gente tem que seguir para tirar a drag desse lugar. Como tu falou, eu achei legal, porque, querendo ou não, tá tirando a drag do ambiente noturno, do ambiente que é somente frequentado por um tipo de pessoa e levando para o ambiente teatral, que foi onde ele começou. Sim. E é isso também, né, Victor? A drag também tem essa ideia de surpreender, de surpresa, né? Porque tu, ó, eu tô fazendo a sobrancelha, tá bom assim? Eu não sei fazer Deixa eu direito, ver. só tô riscando assim. Também é legal, ó, eu tô usando a coisinha da minha irmã de, olha só, tipo, tô fazendo um negócio que não é de Ah, sobrancelha tá. porque Ah, a arrasou. coisinha de Não, sobrancelha mas eu dela ela também. levou. Esse é contorno, eu Mas só eu tô uso marcando. isso. Eu Ah, uso tá. um. Ele não é igual, mas ele é parecido. Sim, ó, de contorno da minha irmã. Então, Aham. o que que eu tava falando de... Não, de drag ser surpresa também, né? Porque talvez tu vá num teatro e tu espere que a primeira bailarina seja uma mulher, né? A primeira, Sim. Uhum. a personagem principal ser uma mulher num teatro, né? E aí tu vê lá a drag, e aí é legal porque... Eu achei muito legal o vídeo, porque aí ele pega a bailarina principal vai lá e alcança para ele esse sapato de sapateado. E óbvio que é um pé Uhum. de homem, grande, então era um Sim. sapato bem grande, assim. Aí ele tira a bota e bota o sapato. Eu achei muito legal isso, assim, de quebrar essa ideia. Eu acho que a arte Uhum. drag tem muito disso, né? De quebrar o que é É, mesmo. arte drag, ela, o jeito que eu vejo e o jeito que é praticamente a descrição do Google é que é uma arte que é para você se despir de tudo que é preto e branco para criar um colorido, entende? Então a Sim, gente não olha mais para uma coisa pensando que, eu nasci desse jeito, eu nunca vou poder andar de salto, eu nunca vou poder performar, eu nunca vou poder, sei lá, ter um cabelo comprido, usar uma maquiagem. Drag pra mim é isso, eu coloco toda a minha potencial e as minhas inspirações dentro da Maia, sabe? sim, Então, esse é o rolê de drag, é tu poder criar o teu personagem, que é uma coisa que tu quer viver, que é uma coisa que tu quer, é uma fantasia que tu quer realizar, sem precisar te determinar, sabe? É a criação de um personagem, não é uma coisa que tu leva pra vida toda, não é uma coisa que tu vai levar pra sempre, entende? Não é uma coisa que tu vai viver 24 horas por dia. e também tem E, enfim, muito de transformar. Olha só, tá meio torto, mas aí é isso, né? aí é que tá, Jordã. Ninguém vai dizer o que é certo ou errado, é só tu ir fazendo. Tá. E aí, é isso também, Victor, de acertar e errar. Vou pegar esse teu gancho, porque te garanto que muito do que tu fazia antes, tu já não faz mais, né? Até a questão materiais, por exemplo, o que comprar. Uhum. O que tu tinha no início, talvez agora tu tem coisas melhores que tu foi conhecendo, né? Olha a rapidez que ele fez. Peraí, é que eu acho que travou um pouquinho, tu pode repetir, Jordã? Posso repetir. Tu falou essa ideia da drag evoluir, assim, né? Que não é o teu dia a dia, mas que tu Uhum. pega isso e vai evoluindo, criando, por exemplo, tu começa com uma peruca, e aí daqui a pouco tu tem Sim. duas, e aí tu muda, É, e é aí que. tu descobre que outro cabelo ficaria muito Uhum. mais legal pra ti, a sobrancelha desse jeito, a sobrancelha de outro, tu vai Sim, criando é esse um. personagem, né? Aham, nada é definitivo pra drag. Eu acho que essa é a graça de drag. Drag é tu viver as fantasias que tu quiser viver, entendeu? Então, pra mim, Sim, eu usei drag pra me expressar de várias formas. Tipo, no Halloween eu investi em uma apresentação em que eu me transformei num palhaço e foi muito bom. Eu consegui expor sentimentos que eu não conseguiria expor como Victor ou como Maia de uma forma mais feminina, entendeu? Eu acho que tudo sim. faz parte de um personagem. E que ficou bem legal aquela tua apresentação. Eu nunca vi a Maia performando ao vivo, né? Eu sempre vi pelos vídeos, assim. Mas aquela tua montagem que tu Uhum. fez de Halloween ficou muito legal, Aham. assim. E aí tem todo esse antes, né? Não é só tu chegar na boate Sim. montado, né?
Tipo, é a Então, escolha de eu acho que, tudo. assim, eu não quero ser muito polêmico aqui, mas eu acho que a cena drag do Brasil é uma coisa que não. Assim, eu fico muito pela Pablo Vittar e por ela estar conquistando o mundo, mas eu acho que as pessoas meio que não estão lembrando da onde drag veio e o que é a arte drag em si. A gente vê muita gente que se monta, mas não faz drag, por exemplo, sabe? Sim. E eu não Aham. quero cagar regra pra ninguém aqui, mas é uma coisa que eu observo, sabe? Aham. Mas aí para isso, tu vai ter teu TCC com uma metodologia ajudando as pessoas a Isso. desenvolver uma drag. Uhum. Não é só É, montar, exatamente. né? O meu TCC, assim, a principal justificativa do meu TCC foi que eu não conseguia, assim, quando tu quer começar a fazer drag, sabe? Porque Aham. eu acho que por causa da mídia e por causa da Pablo, muita gente tá atrelando drag àquela imagem de homem que só se veste de mulher, sabe? Aham. E acho que nunca foi o que eu quis quando eu comecei a fazer drag. Então, eu sempre pesquisei muito, sempre fui de desenhar e Aya foi uma personagem que cresceu, sei lá, 2 anos antes de eu começar a me montar, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso é o que tornou mais fácil pra mim. Não mais fácil, Sim. mas como eu já tinha em mente a personagem que eu queria me tornar, eu acho que deixou o caminho menos conturbado, sabe? E eu acho que o meu TCC, ele tem o objetivo de ajudar pessoas que queiram se montar e que não sabem ainda como expor todas as ideias, sabe? Então, para Maia, eu até tenho aqui ossos que eu fazia antes de eu me montar, sabe? Porque é que é uma coisa que eu sempre gostei, tipo, eu sempre gostei de personagens, sempre gostei de fantasia e Halloween, essas coisas, então, mesmo para Maia, tudo que eu fazia antes era, tipo, eram coisas que eu pensava, sabe? Então, por exemplo, isso aqui era sketches, tipo, esboços que eu fazia. Então, quem for no meu Instagram daqui, quando acabar a live, vai ver que eu fiz essa roupa aqui do zero, eu fiz uma Uhum. maquiagem igual a essa aqui, sabe? E Quando são que tu coisas desenhou que, isso? Bem antes. eu não tenho a data, mas isso aqui foi antes, tipo, isso aqui que eu desenhei e que eu nunca nem usei, sabe? Então, Sim. Tá esse é guardado, o assim. rolê, tipo, é, eu não sei, essa é a forma que eu vejo drag, sabe? Eu sei que tem gente que vê de outro jeito, mas eu O acho que que não é cada um. errado também, né, Victor? Acho que são várias vertentes também, né? Drag tem isso de vertente, mas eu acho que como a Pablo Vittar ela popularizou tanto, talvez não de um jeito tão bom, hoje em dia a gente tem essa banalização da drag, sabe? Tu vê um Aham. viadinho que, ai, que horror falar assim, Não gente, desculpa, fala isso, é. desculpa, mas tu vê um homossexual aí que provavelmente nunca estudou sobre isso, que só coloca uma peruca e vai pra uma balada e já acha que tá arrasando. Eu É, acho ok, eu acho legal, mas eu acho muito melhor tu estudar, sabe, ver de onde saiu toda essa história pra não sei, homenagear, sabe? Porque muita gente lutou por essa liberdade que a gente tá tendo hoje, e eu não acho legal essa banalização. E eu aham. não quero que ninguém se ofenda com isso, sabe? Isso é as coisas que eu estudei pra fazer o TCC, e se a pessoa, se alguém tá assistindo e é muito fã da Pablo e achou que eu falei besteira, desculpa, gente, mas é a verdade. Não, mas não tem problema isso também de ser fã da Pablo e escutar música, curtir, mas também ter opinião. Isso é algo que a gente pode ter, né? Expressar opinião, não tem Sim, eu problema. gosto muito. Assim, eu não sou fã da Pablo, mas eu desejo todo o sucesso do mundo pra ela. Só que eu não vejo uma drag, assim, dragzona nela, sabe? Igual a gente vê em quase todas as drags dos Estados Unidos, por exemplo. O- o- tanto que eu não pra Pablo eu me senti inspirado. Eu não consigo olhar pra uma performance da Pablo e me sentir inspirado. Eu não sei se isso é só comigo. Na verdade, eu já vi várias drags falando disso também, então eu sei que não é só comigo. Mas se tem uma pessoa que sente vai fundo, sabe? Sim, tu até cita ela no teu TCC, tipo, tu não está falando mal, né? Tu tá... Não, eu não tô, eu tô só demonstrando o jeito que eu vejo drag, sabe?
e o jeito que Sim. drag foi criado para ser. Acho que tu pode falar um pouquinho, Victor, como é que tu pensou ter esse teu tema, né? O Victor, ele me Uhum, procurou já antes e queria que eu orientasse ele, mas não sabia muito bem o que, né? O que que tu pretendia fazer, assim. uhum, Então aí tu chegou nesse tema, como, por que que tu quis falar disso, né? uhum. Fala um Então, pouquinho. esse tema do TCC que eu decidi fazer foi porque no verão de 2018, no final de 2018, eu fui numa livraria aqui da cidade, que era a Vanguarda, lá no shopping, e um livro de maquiagem que ele era incrível, ele era como se fosse um tutorial, só que em forma de livro, e isso pra mim foi maravilhoso, porque eu não consigo, não gosto muito de assistir vídeo no YouTube, então tudo que eu aprendi de maquiagem fui eu tentando e eu vendo. E Uhum. aquele livro foi uma coisa que mudou a minha vida, porque era tudo muito explicado, era tudo muito didático, não sei se essa é a palavra. Aham. E eu não comprei aquele livro porque ele era livro de maquiagem para mulher, ele não era para drag. E para mim, Era tipo muitas coisas dicas naquele mais livro básicas, não se assim. encaixariam. Não é Uhum. básico, mas era um livro muito completo sobre tudo sobre maquiagem, só que como era para mulher, é uma coisa que não seria tão útil, porque, enfim, Sim. drag e maquiagem de mulher É é muito mais diferente. artística, né? Isso, com certeza. Uhum. Tanto que a gente muda toda a estatura? A gente muda toda a estrutura óssea do rosto com a maquiagem drag. Então, Justamente para aquela e eu ideia ainda de acho que é esconder os traços masculinos, né? exatamente. E Desde o a- teatro. sim, toda essa justificativa do do eu querer fazer esse trabalho é porque o drag está muito atrelado só em boate, sabe? Tanto que em Aham. livraria, o único livro que eu vi de drag foi o da RuPaul, né? Que é, não é, é tipo uma biografia, mas ela dá várias dicas pra drag também. Não é nada muito aprofundado, não é nada tipo que tu consiga olhar e aprender, sabe? Então, é meio que só umas dicas assim jogadas. E, e eu ainda acho que drag é uma imagem que tá muito dentro desse meio ballroom, sabe? Então, eu gostaria Aham. muito de ver livros, porque assim, eu tinha livros sobre cabeleireiro, tinha livros sobre maquiagem, tinha livros sobre costura. Por que não tinha um livro falando sobre drag e sobre como fazer uma drag, entende? Essa foi Sim. o intuito do livro que eu tô querendo criar, né, com esse TCC. E também que eu Isso. acho que é difícil, e eu acho que é mais fácil se a gente tiver um suporte, sabe? É muito difícil tu criar um personagem assim do zero. Um material, um livro, um editorial que explique da onde veio a cultura drag, da onde veio os termos, por que a gente faz isso, por que tem essa cultura do shade, sabe? Tipo, muita gente Aham. considera o shade como síndrome de Regina George, sabe? Mas o shade, ele é, assim, é foda falar, porque O que tu que é o pensa em shade? shade, Explica. exatamente. Então, shade é uma coisa que tá lá nos anos 80, que foi criado lá porque era uma forma que as pessoas meio que se comunicavam, sabe? Imagina uma pessoa pobre que não tinha lugar nenhum na sociedade, que era tratada que nem lixo. Aquela era a forma que ela tinha de se comunicar, sabe? Então, muitas vezes o shade ele não era Aham. usado só como uma coisa ruim, sabe? Ele era usado como até em forma de elogio, sabe? Hoje em dia o shade ele tá muito mais como uma piada. E eu acho isso bom, porque não é necessariamente falando mal, sabe? Aham. Então, é isso, eu acho que tem muita coisa que as pessoas não sabem que foi perdida durante a história que eu gostaria que fosse revivido, sabe? Eu gostaria que tivesse uma drag que falasse sobre isso pro mainstream, entendeu? Aham. E aí, Joda, como é que tá ficando? Sei lá. Deixa eu Eu ver. tô cantando aqui, zoando. Ai, tá Tô. certo. Então, Tem que a se ideia aqui é divertir. fazer uma make mais. Como é que eu digo? Mais. ah, Pode que artística, eu tá? falar. Isso, Mais palhaça? artística. Pode dizer palhaça também. É. Não, não, mas mais artística. Mas mais palhaça também. Tipo, quem viu a última temporada de RuPaul também, né?
Tinha a Ai, Cristal a lá, que Crystal. era, Ai, eu amo a Crystal. tipo, ela era totalmente palhaça, né? Uhum. E Ah, por que tem muita essa drag que é assim. e por que essa popularização, né, Victor? Por que que agora a gente tem esse espaço? Por que que tem muito mais drag rolando por aí? Por que isso, né? Então, eu acho que é justamente aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muito mais drag depois da Pablo, né? Porque é aquilo que eu Sim, falei, a Pablo ela meio que popularizou aquela imagem de drag. Então, aqui no Brasil é difícil ver essas drags palhaças, sabe? Essa drag mais sim. artística. Aham. Mas lá nos Estados Unidos eu acho que essa cultura drag ela nunca se perdeu tanto, porque desde as primeiras temporadas de RuPaul até as que tem de agora, tem sempre uma variedade muito grande de drag. Sim. Então, pra mim é muito mais inspirador do que ver, por exemplo, Ark, aquela Kaya Conk, porque elas são praticamente iguais, se for falar de maquiagem e tal. Aham. Gente, se alguém se sentir ofendido pelo que eu tô falando, me desculpa, tá? E se alguém achar que eu tô errado, também fala, porque eu sou uma pessoa, né? Eu sou estudante, eu tô estudando sobre isso. Sim. Nada Também que eu aqui tô esse falando aqui espaço é é um muito fato. curto, é muito pequeno, tipo, a gente já tá 45 minutos aqui, sabe? Praticamente. Putz, E- putz. não vai dar tempo, então a gente vai. A ideia é conversar um pouco, mas também deixar os nossos canais abertos, principalmente o do Victor, né? Que tem o perfil da Maia, mas tem também o do Victor, que o pessoal pode fazer mais perguntas, né? A gente tem perguntas, Victor. Mas só falar um pouquinho do teu TCC, né, da ideia assim teórica, que Uhum. tu usa um pouco a Linda Seger, né, que é uma autora Sim. que tem o livro Como Uhum. Criar Personagens Inesquecíveis. Aí dali que tu tira várias ideias para Sim. criar os teus Aham. personagens, né? Para criar os Eu teus tirei personagens, bastante. não, para escrever sobre Sim. isso. Aham. Tem o Léo Lopes também, que é um que eu cito bastante no meu TCC, que ele sim, eu consegui pegar mais referencial dele porque eu achei mais assim, mais explicativo e mais didático. Então ele fala muito sobre a personalidade do personagem, sabe? Como a gente vai criar um personagem atraente para o público, um personagem que ele não vai ser chato de acompanhar, sabe? Então ele Aham, sempre fala muito sobre personalidade e para Maia a fantasia que eu gosto de ter quando eu tô de Maia é que eu sou uma diva pop. E isso eu acho que isso é o que tem que ser quando você é drag, sabe? É tu criar uma fantasia e tu acreditar nessa fantasia, porque é isso que é ser drag, entendeu? Então, a personalidade da Maia, ela gira toda em torno dessa diva pop, sei lá, que é performática, que dança, sabe? Uma dancing queen. Também tem muito sobre o biotipo. Eu sou uma pessoa aham. que é. Eu sou Ô, alto, Vicky, né? Eu Vicky, sou eu magro. acho que a gente, Oi, desculpa. Vicky, acho que a gente pode falar as 9 dimensões que o Léo, como é que é, Léo Uhum. Lopes fala, né? O Leonardo É Lopes isso que eu fala. tô falando agora, A Jordão. primeira é Se não tivesse me só, cortado. só vamos dar nome para essas, para se Ah, tá, alguém se desculpa. interessar. A primeira é personalidade, Uhum. então é isso que tu vai nas divas Isso. pops, né? Essa. Tipo, qual a personalidade de uma diva pop, entende? Pra mim é uma pessoa que ela é determinada, ela é forte, ela não. Essa é a personalidade que pelo menos eu quis pra Maia, sabe? Eu me inspiro muito na Madonna, porque pra mim ela é um, tipo, de longe um dos maiores ícones LGBTs, então eu acho que eu não conseguiria não me inspirar nela. E é uma pessoa forte, determinada, sabe? Que é muito dedicada. É isso que eu sempre quis passar com a Maia. Essa é uma personalidade que eu quis adaptar pra minha drag. Mas óbvio, como tu citou a Crystal ela é uma palhaça, tu não vê essa personalidade nela. Aham. Enfim, Tá. aí Aí o a segundo é segunda dimensão, posso biotipo. passar. Biotipo, tipo físico. Isso. Pode Então, falar. pra mim, que eu sou alto e magro e como, assim, eu sou homem, então os meus ombros são maiores. Homem, a gente anda balançando, tipo, o peso todo do nosso corpo tá no nosso ombro. Então, homem anda mexendo os ombros. E mulheres, elas têm quadris largos, porque eu não quero ser machista nem nada, mas cientificamente a mulher foi feita para parir, né? E a mulher tem quadril mais largo que o homem. Então, o peso da mulher tá no quadril, por isso que a mulher anda muito mais rebolando. E para eu conseguir balancear esse meu corpo, para eu conseguir criar esse corpo que é a fantasia da diva pop que eu tenho na minha cabeça,
eu uso enchimento. Eu também me inspirei muito na Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha ela é uma mulher extremamente alta, ela tem os ombros largos, ela tem a cintura fina, ela tem o quadril mais largo também, as coxas grossas. E pro meu tipo de corpo, eu senti que esse foi o biotipo que mais se adaptou, sabe? Aham. Posso passar Ah, não, tá. E Ó, também tem Não, vou falar sobre o cabelo e essas coisas. Como eu sempre fui muito fã da Madonna e da Britney, os meus referenciais são o cabelo loiro, né? E os olhos azuis. A Britney não tem, mas eu gosto porque eu acho que é o que me ajuda a mudar a minha cara, entende? Eu, quando tô de lente, é uma coisa. Eu, quando tô sem lente, eu não me acho tão diferente do quando eu estou de lente. Então, eu acho que todos os referenciais que eu já passei na minha vida, eu uso eles para ajudar a criar essa personagem que eu estou aqui hoje. sim. Vicky, Jordã, deixa eu ver, vem aqui vestimenta. mais perto. Não, não, eu não Vem vou aqui mais perto, deixa eu pertinho. ver. Eu tô Ah, fazendo amarelo porque eu gosto de amarelo. ai, sim, tá lindo, é isso aí. Tá, então tá. Então, vestimenta. Infelizmente eu ainda não tenho muito, né, com que investir em vestimenta, em roupas para drag, mas eu sempre gosto muito de uma roupa para palco, uma coisa mais brilhante, uma coisa mais chamativa. Eu gostaria de ter, né, dinheiro para poder investir em roupa, mas tanto que aquela primeira roupa que eu mostrei o desenho foi uma roupa que eu fiz do zero. Tipo, eu Foi tua sentei primeira e fiquei performance um também, dia, né? é, eu fiquei um dia na frente de uma máquina de costura para aprender a fazer uma roupa de tule e colar todas as pedrinhas de diamante que eu conseguia na minha vida, que não era diamante, era, sei lá o que que era aquilo, era strass. Tu Mas costurou, tipo, enfim, toda a roupa? sim, toda a roupa. E no último minuto o zíper atrás rasgou, aí eu tive que improvisar com o que eu tinha. Mas Ah, enfim. sério? Uhum. E Ah, mas isso vestimenta, ele é uma acontece coisa também, que, né? sim, vestimenta é uma coisa que diz muito sobre o personagem, sabe? Pelo menos é o que o Léo fala, mas isso é uma coisa que a gente sempre observa muito. Por exemplo, eu vou usar alguns exemplos meio bobinhos, assim, mas eu vou usar um exemplo que todo mundo conhece, tipo, olha o Salsicha e o Fred do Scooby-Doo. O Salsicha, ele tem uma roupa muito mais desleixada, porque é uma coisa que combina mais com a personalidade dele. E o Fred é uma coisa mais certinha, porque ele é o líder da gangue, sabe? A mesma coisa a Velma e a Daphne. E isso é uma Sim. coisa que funciona muito pra drag, porque, por exemplo, a Crystal, eu vou usar a Crystal, eu acho que muita gente não conhece a Crystal, mas as roupas dela são inteiramente de palhaça, sabe? E é uma coisa que combina muito com a personalidade dela. E a personalidade que ela adotou pra drag dela. Pra Maia, como eu gosto muito dessa ideia da diva pop, eu sempre tento usar um body ou uma bota que venha até o joelho, ou então uma coisa que vai fazer sentido com a silhueta que eu criei. Mas eu acho que sobre vestimenta é isso, Jordão. Se tu quiser Sim. me fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta também. Não, mas acho que é isso. Vamos tocar porque acho que a gente vai ter que Uhum. talvez reabrir só para responder as perguntas, mas aí vamos continuar Sim. então. Cores. Ó, por exemplo, eu falei que eu gosto muito de amarelo. Eu sei que a Maia gosta de Uhum. rosa. Sim. Então, rosa eu gosto mais de usar em roupa, porém eu sou muito fã de branco, azul, prata, sabe? Até dourado. E eu acho que isso é uma coisa que vai muito de que cada cor significa, sabe? Porque, por exemplo, batom vermelho é uma coisa que eu uso bastante. O vermelho, ele significa paixão, é determinação, sabe? Uhum. Intimidação, por exemplo. E eu acho que é uma coisa que funciona comigo, porque se eu fosse com a minha personagem, que é uma diva pop, eu sempre gosto de ter esse visual mais fierce, sabe? Mais poderoso. Então, é uma coisa que combina bastante comigo. Sim. Ah, lembrando, só para lembrar aí, pessoal, todos esses itens que a gente está falando é dentro dessa metodologia do Léo Lopes, que ele fala para criar personagens para design, né, não, design de personagens Sim, para games, né? Então o Victor sim. se apropria no TCC dele dessas metodologias para montar uma metodologia para criação de personagem drag. Próximo, Sim, postura. ah, postura eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, para um personagem. Vou citar de novo o Salsicha e o Scooby.
a postura do Salsicha é uma postura mais curvada, sabe? Que faça sentido com a personalidade dele. A do Fred é mais ereta, porque ele quer, as pessoas querem acreditar que ele seja o líder. E eu acho que pra drag é sempre assim. A Maia, eu sempre tento ter essa postura mais ereta, uma coisa mais assim, chique. Eu acho que isso faz muito sentido no jeito que tu anda, no jeito que tu te move. Porque, dependente do personagem que tu tá, a postura é a primeira visão que a pessoa vai ter do personagem. Tipo, a Sim. pessoa tá na esquina e ela te vê, se ela te vê curvada, ela já vai ter aquela ideia da tua personalidade, já vai ter a ideia. Tipo, a postura é o primeira impressão que a pessoa tem de ti, sabe? A postura é a linguagem corporal, né? É o jeito que a gente vai se comportar durante todo o processo de montação, durante todo o processo de fazer drag. Então, eu acho muito interessante quando se for fazer drag, mexer com essas coisas, sabe? Porque hoje em dia a gente vê sempre a mesma coisa, só um cara que tá com uma peruca e uma maquiagem. Mas eu gosto muito da ideia de mudar completamente quando se faz drag, sabe? Realmente a criação de um personagem. Eu acho que a Ó, postura é o primeiro passo pra isso. Tá pô, legal, hein? mas é isso, Victor, que de novo a Crystal, né, do Sim, reality com show certeza. RuPaul quebra, O, né? o, je, o jeito que ela entrou no workroom, o jeito que ela dança, o jeito que ela performa, sabe? Tudo tem esse traço palhaço, tudo tem esse traço de assim, não ser uma coisa levada a sério, sabe? E essa é uma postura que eu já usei, né? Quando eu performei, que eu tava vestido de palhaço. Eu acho que é tudo uma questão do personagem que tu quer transparecer para as pessoas, entende? E aí, Jordã, tá muito difícil. Delineador é um parto de fazer. Pô, tá muito difícil. Mas ó, tá ficando bom. Tá ficando bom, hein? Expressão Eu vou, facial, isso. Eu vou passar. Eu posso juntar expressão facial e movimento? pode, por Só favor. Então, pra, tipo, expressão não facial ficar e tão numerado. movimento. Uhum. Então, expressão facial é uma coisa que é muito importante pra drag. E isso é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a fazer, sabe? Porque a gente põe tanta coisa no nosso rosto, a gente põe tanta maquiagem. Por exemplo, eu tapei a sobrancelha com 5 camadas de cola. Eu não consigo quase nem mexer mais, entendeu? Mas expressão facial eu acho que é uma das questões mais importantes quando você vai fazer drag, sabe? Porque se tu tá fazendo uma música, tu precisa demonstrar o que essa música tá falando pra ti, o que tu quer passar quando tu tá performando essa música, sabe? E a expressão facial eu acho que junto com a postura, são as primeiras impressões que as pessoas vão ter da performance ou de ti. Então, sempre pra Sim, Maia, quando eu vou fazer uma performance, eu tento, né? Não vou dizer que eu consigo, porque é muito difícil mexer o rosto. Mas sim. eu sempre tento ter esse olhar focado, sabe? Uma coisa tipo, eu vim aqui pra fazer isso e é isso aqui que eu vou fazer e eu não vou sair daqui sem fazer isso, entendeu? Então é sempre um olhar concentrado, eu sempre tento deixar, tipo, uma coisa mais intimidadora, porque é essa personalidade que eu quero adotar, sabe? E o movimento é a mesma coisa. O movimento, pra mim, eu gosto muito dessa cultura do voguing, sabe? Então, são sempre movimentos que eles são, não vou dizer robóticos, eu vou dizer certinho, sabe? É tudo uma movimentação meio. É, é como se fosse, tipo, passos de luta, sabe? Tu vai fazendo umas coisas certas, não é uma coreografia que é desleixada. Não sei se essa palavra é certa. E eu acho que pra Maia sempre é um movimento muito mais reto, porque eu acho que esse movimento mais reto é uma coisa que demonstra poder, demonstra confiança, demonstra um tipo de posicionamento perante as situações, sabe? Se tu vê uma pessoa com um movimento mais assim, mais relaxado, isso diz muito sobre a personalidade. Então, eu acho que Sim. tudo tá conectado, sabe? Eu acho, é por isso que esses 9 passos do Léo é uma coisa que é tão boa pra drag, sabe? Porque eu não sei, é óbvio, eu tento seguir todos esses passos, eu tentei seguir quando eu fui criar a Maia, mas é difícil. Só que é muito bom, sabe? A gente cria na nossa cabeça um personagem e é muito mais fácil pra quando a gente for se montar já ter esse personagem pronto, sabe? Sim, massa. E o último é a história de fundo. Não, tem voz.
e história Ah, de fundo. voz, desculpa, voz, voz e história de fundo. Então, voz é uma coisa que eu também tô muito no processo ainda, sabe? Porque a minha voz ela é um pouco grossa, às vezes eu consigo dar uma afinada, mas é uma coisa bem desconfortável até de usar. Eu ia postar um vídeo, tipo, chamando o pessoal, mas eu não consegui porque eu não tava com a voz. Mas enfim, Sim, voz é o principal meio da gente expressar a personalidade do personagem, sabe? É o jeito que a pessoa fala, se a pessoa tem um vocabulário mais amplo, se a pessoa ela quer demonstrar, por exemplo, o Salsicha, vou usar de novo os exemplos do Salsicha e do Scooby, porque eu acho que eles são o que é mais fácil de analisar, ou até o Bob Esponja, o Patrick, sabe? O Lula Molusco, por exemplo, a gente vê toda a personalidade dele nas vozes, sabe? Deixa eu pensar outro personagem. O Jack e a Rose do Titanic, por exemplo, a Rose tem todo o vocabulário certinho, o Jack ele é todo um jeito de falar mais chulo, sabe? Uma coisa não tão sim. educada. Sim, e isso é legal pensar essa questão de personagem, de design de personagem, porque quando a gente traz eles pro Brasil, esses todos que tu falou, nenhum é brasileiro, né? Não são Uhum, criações brasileiras. E aí temos falando de voz, quem dá voz para eles, os brasileiros, né? E às vezes muda sim. um monte essa dublagem de um personagem para o outro. Uhum, E aí a história de fundo, para a gente finalizar aqui. E aí depois eu acho que a gente reabre, Vitor, só para responder as aham, perguntas, porque eu só consegui fazer um olho, nem isso, eu não acabei ainda. Então eu acho que a gente responde depois as perguntas ali em mais uma live, e aí a gente termina de se montar uhum. e mostra o resultado pro pessoal. Pode ser? O que que tu Tá, acha? pode ser. Pode ser. Pode Não ser. sei o que que o pessoal acha também, né? Aí respondam, falem se vocês concordam e a gente continuar pelo menos mais 15 minutinhos só para responder. E aí tu fala um pouquinho agora de história de fundo. Tá, então, segundo o Léo, a história de fundo é o que mais influencia em todas as decisões, toda a personalidade do personagem, sabe? Que a história de fundo é o que faz a gente se conectar com o personagem. Se a gente tem um personagem que passou por tal situação, a gente se conecta com esse personagem porque a gente já passou por tal situação. Se a gente tem um personagem que já passou pela perda de um parente, a gente sempre vai sentir um apego a mais nesse personagem, sabe? E a Uhum. história que eu sempre pensei pra Maia foi essa, dela ser essa diva pop, dela tá na busca pro estrelato, entende? Por enquanto ainda é o que eu sou querendo. Mas isso, nada é o definitivo. O drag é pra isso, pra gente poder ir mudando e evoluindo dentro do personagem que a gente tá criando. Essa Justamente história, ela. a criação é assim, né, Victor? Acho que Uhum, com qualquer certeza. etapa de criação dentro do design a gente vê isso de transformar, né? Daqui a pouco tu descobre uma Uhum, coisa nova e aí vai indo, não é? sim, com E a certeza. drag é todo dia tu descobre, tu vai descobrir um tecido novo que tu vai gostar da Mai usar, tu vai descobrir a cor da Sim, peruca que tu vai gostar da Mai usar. E aí uhum, tu vai tomando essas e- personalidades e as referências, né? sim, e assim, como eu falei, tipo, há algum tempo atrás, a Maia é um personagem que já existia há muito tempo. Há muito tempo, eu acho que foi 2017. Pera aí, gente, que eu vou arrotar. Desculpa. Mas a Maia é um personagem que eu criei. A primeira vez que a Maia, tipo, saiu da minha cabeça, porque eu acredito que eu sempre tive ela, tipo, jogando The Sims, essas coisas. A primeira vez que eu fiz a Maia foi no jogo da Britney, o Aham. Britney American Dream. Eu até tenho a foto dele aqui no meu TCC. Então, tipo, essa foi a primeira vez que, não sei se vai aparecer, mas, tipo, isso aqui era a Maia nesse contexto, sabe? E ela era quase isso que eu tento atingir hoje em dia, talvez não tão bonita. Mas talvez isso sirva como um contexto, um background para o meu personagem, sabe? Que foi ter um personagem que eu já tinha criado há muito tempo atrás. E eu acho que todo mundo tem personagens dentro da própria cabeça, sabe? Todo mundo vai criando ao longo da vida. Então,
a Maia surgiu daí. Ela surgiu de um jogo que hoje em dia é uma coisa que eu levo pra minha vida, sabe? Então, Voltamos. Caiu, Victor, mas eu já abri outra. A gente continua tá. aqui, só não vamos tomar muito tempo, mas aí tu termina Aham. então essa história de fundo, continua contando da Maia, e depois a gente Eu responde as perguntas. Pode falar. acho que a princípio é isso, sabe? Todo, toda a história da Maia, ela gira em torno dessa personagem que vai buscando o estrelato, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que eu sempre me inspirei em toda a minha vida, sabe? Eu sempre fui muito fã, assim, de High School Musical e tinha a Sharpay, que era uma personagem loira, que ela queria sempre ser uma estrela, então pra mim sempre foi uma inspiração, tipo, pode parecer até besteira pra muita gente, mas tudo que a gente leva na nossa vida vai acabar vindo quando a gente for querer criar uma personalidade, sabe? Então, um filme que a gente assistiu quando a gente tinha 5 anos e pode vir e se tornar uma história para o nosso personagem, sabe? E eu acho que esses passos é o que torna um personagem ser muito mais acreditável, não acreditável, mas interessante para tu acompanhar, sabe? Vai, Isso dá Jojo, pode falar aí existência, alguma tipo, pra coisa. ele, né? Tipo, o personagem Tipo, é que tá, existe, ele vira uma história. É, sim, tá repetindo, eu acho, o áudio. Tá bom pra ti aí? pra mim tá. Tá. Pode continuar, então. Não, eu acho que a princípio era isso mesmo, sabe? Não, não, eu acho que sobre o backstory, eu acho que é isso, tipo, da onde veio o personagem. E esses 9 passos, né, que é o do Léo Lopes, eu acho que é a maneira mais fácil e mais, assim, que a gente consegue observar a criação de um personagem e até se inspirar, sabe? Porque vendo isso é uma forma tão didática de tu pensar nas coisas que vão deixar o teu personagem mais realista e mais interessante, sabe? Pelo menos pra mim, e tudo que eu usei pra fazer a Maia veio daí. E eu acho que tu não precisa seguir todos esses passos pra fazer teu personagem, tanto que Sim. quando eu for fazer o meu TCC, talvez eu vá diminuir isso, sabe? Talvez eu vá criar uma Aham. metodologia própria para ajudar as pessoas, entendeu? Sim. Tu vai adaptar essa metodologia, né? Tu vai pegar essa que É existe. isso aí. Uhum. Uhum, Tá. Eu vou ver as perguntas aqui. tá. Peraí, Podem ir gente. fazendo pergunta, gente, se vocês quiserem. Eu acho que tem muitas perguntas. Ah, lá no início a Mari pediu para ensinar a passar a base, mas aí depois a gente ensina. Eu acho que eu já posso ensinar, mentira. Eu tô vendo aqui, tem várias sugestões de nome, mas eu acho que a gente vai ficar com Angel Michele, né? Eu gostei também, hein? Ficou legal. Só a Emily, né? Minha aluna querida e tua colega lá no design. Ela pergunta, a gente já falou, mas eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho, porque a gente falou lá no início, né? Oi, minha Uhum, dúvida é qualquer um pode ser drag, independente do gênero, homem, mulher, trans, pois se fala muito de uhum. homens que performam e se montam. Sim, Victor. exatamente. Gente, não existe quem pode fazer drag. Todo mundo pode fazer drag. E se alguém disser o contrário, dá um soco na cara da pessoa, porque a pessoa não entende nada. Porque drag, mesmo ela tendo começado como sendo só homens que faziam, gente, nos anos 80 nesses ballrooms que eu citei, não existia uma divisão do que era drag, sabe? Porque mulheres trans, naquela época, eram drags, elas eram vistas como drags, pessoas, homens que se vestiam de mulheres eram drag. Então, assim,
essa ideia de só homem cis, branco, não branco, né? Mas só homem poder fazer drag, eu acho que é uma coisa que tá tão mais atualmente junto com o RuPaul, porque o RuPaul não permite mulheres e mulheres trans Ainda, dentro do né? RuPaul. Ainda. Ainda não. Não sei quando ele vai decidir, porque é o único defeito do seriado. Mas todo mundo pode fazer drag, sabe? Independente, tu pode ser professor igual o Jordan, tu pode ser um estudante igual eu, tu pode ser uma médica, qualquer um pode fazer drag. Tu pode Eu ser acho que homem, não. Ah, mulher, independente do que for, sabe? Não, essa coisa de, certa pessoa pode fazer drag tá muito ultrapassada, sabe? Eu vejo muito comentário, tipo, mulher pode fazer drag. Não sei, não existe mais essa discussão de, tipo, mulher pode fazer tal coisa. Ainda mais sobre uma arte que são homens se apropriando de coisas do cenário feminino, sabe? Então, não teve. Pra mim, não existe isso de quem pode ou não fazer drag. Mari, mas aí que tá, o RuPaul ele não permite mulheres trans que já tiverem operado que já tiverem operado. Tipo, ele uhum. permite, por exemplo, a Peppermint, ela foi quando ela não tinha silicone, por exemplo, eu acho. Ou quando ela não tinha operado, feito a transição de gênero. Teve a Diagan também, que participou, mas naquela época ela ainda não era assumida trans. Enfim, não, pelo menos tipo, isso foi um rolê que deu ano passado, eu acho, ou em 2018, que a RuPaul ela falou publicamente que não aceitaria pessoas com vagina no programa. Victor, eu acho que o Bruno botou uma coisa que eu acho bem interessante a gente falar, e é bem isso que tu já falou também, até a questão da Pablo, Glória Groove, né? E Uhum, do próprio cenário desse reality show que é o mais babadeiro, assim, que é o RuPaul, né? Mas, assim, ele falou sim. que o cenário drag, né, a cena de baladas e shows em São Paulo, visto pela parada, temos drags das mais diversas, né? Que a gente sempre sente essa drag como a da peruca loira, vestida de rosa, com muito brilho, mas a drag é diversidade, né? A drag não tem, é que nem tu falou, não existe isso de eu sou um professor, né? Hoje eu estou me montando, não sou drag, mas Sim. durante o dia eu performo na sala de aula, nem é bom usar esse termo, mas na sala de aula, mas à noite eu vou me montar e vou me apresentar no palco, né? E vou estar lá Sim. da maquiagem que eu quiser, às vezes sem maquiagem, com uma máscara bacana, né? Então tem Uhum. várias. Esse meio é muito maior do que só isso, assim, só a Pablo, linda, maquiadíssima, belíssima, que a própria RuPaul, lindíssima, porque as makes Sim. dela e as roupas dela são um espetáculo, caríssimas, de marca, né? Uhum. Então é muito, Mas aí muito que é maior que bom. isso. Aí é que é bom em ver em RuPaul, sabe? Porque tem muita diversidade de drag dentro de RuPaul, sabe? E tem muita Uhum. drag que não é nada disso e já ganhou o programa. Tipo, tem Eve, a a Ivy, Raja. A Raja da terceira temporada, ela era uma drag muito diferente. A sim, entrada da Raja na terceira temporada, tipo, ela tava usando um capacete. Não um capacete, uma touca que vinha todo o rosto e tinha só um olho, sabe? A Ivy sim. também. A A Ivy Bob, é... a Bob, que ganhou a oitava temporada, é uma Uhum. drag que assim, ela Foge usa dos pouca coisa de padrões, né? maquiagem, sabe? Exatamente. Uhum. Careca, por exemplo, também, a Sim, a Sasha. Sasha Velour, nossa, a Sasha é maravilhosa. Sim, e careca, tipo uma drag que não tem peruca. Então quebra Sim, também isso, né? E aí também vai para outra pergunta do Vitor, beijo, me orientando também. Aliás, beijo para todo mundo que está mandando perguntas, né? Mas ele está perguntando a nossa opinião sobre a parada LGBTQ+, que foi online só com esse pessoal aí, youtuber, né? O pessoal novo. E esqueceram de drags antigas, né? uhum, Como Silvete eu vi. Montilla, Cacá de Poli e várias outras drags que levantam a bandeira há Sim, muito mais tempo para que a parada aconteça, né? uhum, Tipo Miss Biá, por exemplo, que é uma drag muito sim, mais antiga e que tem uma história muito mais relevante para a parada do que
talvez até a própria Pablo, assim, né? Não estou, de novo, que nem Sim, o sim. Victor, não estou falando mal da Pablo ou de quem curte ela, mas sim, existe um pano de fundo muito maior, né? Uma história muito maior do que apenas isso, né? Apenas a Glória Groove, uma Uhum. ótima cantora, com várias músicas lançadas, enfim. Óbvio que todas fazem parte do meio e ajudam, fortalece, que nem esse espaço que a gente está tendo aqui hoje, mas é muito maior do que isso, né? A minha opinião é essa. Eu Uhum. achei que foi um erro mesmo, mas pensando que foi tipo a Dia Studio, né? Que, que, que os clientes dela são YouTubers atuais, famosos e que tem um público totalmente novo, tipo, Diva Depressão, blogueirinha, né? Então é um pessoal bem mais novo. Então sim, teve um esquecimento e eu, né, Jordan, lamento por isso, Victor. Sim, essa é uma coisa, né, que eu tava. Eu até já não falei sobre isso, mas é uma coisa que eu vou citar, que eu falei que muita gente ela esquece dessa história, sabe? Esquece da onde veio a drag, esquece de como a gente conseguiu todos esses direitos que a gente tem hoje. Então, tipo, Uhum. o meu trabalho, eu quero relembrar essas coisas, sabe? É coisa tão importante, tipo, eu não sei, tipo, provavelmente tem gente aqui nessa live que não sabe por que o Dia do Orgulho é tipo dia 28 de junho, entende? Isso. Então, aí é que tá. Eu acho que as pessoas sempre desmerecem história, sempre desmerecem uma coisa que já passou e que provavelmente tem muito mais relevância do que as coisas que estão acontecendo hoje, sabe? Uhum. E eu acho literalmente, eu achei ridículo essa coisa da parada LGBT. E só para contextualizar mais um pouco, a parada foi online esse ano, porque não tinha como juntar gente na Paulista. A do ano passado teve 5 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Então a desse ano não conseguiram juntar, obviamente, né? A gente nem quer isso, mas fizeram uma parada online, com diversos YouTubers e famosinhos da atualidade, e esquecendo então esses grandes nomes, né, do cenário Uhum. drag no Brasil. Então, só para contextualizar o pessoal. A Mari também fala um pouco sobre as habilidades que uma drag deve ter, né? No Uhum. programa, né, no RuPaul, a gente, geralmente as pessoas que não sabem, por exemplo, costurar ou dançar são zoadas. E aí, É, tam- então, tá, não, continua, porque não, talvez o que não, eu vou pode falar falar, não eu ia entre dizer, aí. pode falar. Então, é que aí que tá. O RuPaul, ele é um concurso. É pra, tipo, quem é a melhor. Então, obviamente que a pessoa que sabe costurar, sabe atuar, sabe ser engraçada, vai ser a pessoa que vai sair melhor ali. Mas eu não. Tipo, eu sigo muita drag que não ganhou em RuPaul, por exemplo. Porque cada uma é boa naquilo que faz, sabe? Mas, por exemplo, tem drags que não sabem dançar e já ganharam a temporada. Tipo, a Bianca Del Rio foi uma drag que ela é uma palhaça, literalmente uma palhaça. Ela não tem habilidade de lip sync. Se ela tivesse ido pro Lip Sync for Your Life, ela provavelmente teria saído. A make Mas, dela era super também na temporada sim, falavam, né, mal. a roupa dela, todas as passarelas, ela usava a mesma roupa, tipo, a mesma silhueta, sabe? Então, eu acho que, como o programa ele é um concurso, sempre vai ter a busca em quem é a melhor em tudo, sabe? Mas aí é que tá, a gente não pode só olhar pro concurso em si, porque eu gosto de ver RuPaul muito mais pela temporada, muito mais pelo drama, muito mais por tudo do que pra no final saber quem é a vencedora, sabe? Porque RuPaul eu acho que é a maior exposição da arte drag, tipo, tem tudo ali, entende? Tem as drags que são engraçadas, tem as drags que são caricatas, tem as drags que são engraçadas, eu já falei engraçado, que são cantoras, então esse é o porquê eu gosto tanto do programa, sabe? Tem espaço para todos, né? É, exatamente. Uhum. Victor, também o professor Rafa, né? Um beijo pro Rafa, falou que a ideia da história de fundo me lembra muito a criação de personagens de RPG. Sim, né? Até Sim. a Mônica, que fez parte da tua banca, pediu para tu Uhum, procurar biografia sobre jogos, esses jogos, né? sim. Uhum. Enfim, obrigado, Rafa, pelo comentário. Pergunta, a Kellen.
Kellen Basque, aluna, perguntou: quanto tempo leva para tudo ficar pronto? Tu vê que a gente tá aqui já há horas. Assim, eu vou falar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de me maquiar porque é uma coisa que me traz muita paz. Que é um momento em que tá só eu mesmo e a minha cabeça e eu vou botando tudo que eu tô me sentindo. Então, quanto mais tempo eu tiver pra me montar, melhor. Mas se eu tiver que me montar em uma hora, eu acho que eu conseguiria. Mas se eu tô fazendo e eu quero aproveitar, então eu não sei, eu demoro. Já levei, tipo. Ai, quase derrubei tudo. Já levei, sei lá, 4 horas me montando e eu não acho isso ruim, sabe? Pra mim é um prazer. Faria de novo. Sim, Mas se eu tiver que me montar em meia hora, eu montaria também. sim. Peraí que eu só tô arrumando minha sobrancelha. Ah, Victor, vai dizer, tá bom? Tá lindo, eu tô adorando. Tá, Sério, obrigado. tá muito bom. A Kellen também perguntou, Victor, e se tu já Uhum. pensou em fazer, ou já fez outro personagem, tipo, em vez da Maia, ou tu sempre usa a Maia para interpretar outro personagem também? É, eu sempre uso a Maia para interpretar os outros personagens. Eu já fiz o Pennywise, sabe, como Maia. Uhum. Já, assim, já. Eu acho que tudo que eu. Tipo, a Maia é o veículo, mas eu posso usar esse veículo para ir em qualquer lado que eu quiser ir. Não sei se essa é uma resposta boa. Acho que sim. Tipo, usar ela como tua tela, assim, se tu quiser Sim, transformar ela em outra exatamente. coisa. Por exemplo, hoje tu tá fazendo uma maquiagem um lado de cada cor, que eu estou vendo isso. É, que era pra ser tipo, a bandeira do arco-íris. Ó, Mas e como eu tô fazendo meio rápido, não tá tão tá bom, gente. assim, é que eu sou daltônico, tu sabe? Vamos Ah, lá. A Emily perguntou fez outra pergunta. Drag é sempre uma personagem bem feminino? então, se tu quiser, sim. Se tu não quiser, não. Tanto que, por exemplo, a Sasha Velour, ela não tem uma. Tipo, dá pra ver que ela é mulher pelos traços. Não que ela é mulher, Uhum, mas dá pra ver que é um personagem feminino pelos traços. Mas ela já fez drag masculino também, sabe? Ela já se sim. vestiu como um homem. Não sei se essas são as palavras certas. Mas Usa essa aspas, qualquer coisa. esse é o rolê, sabe? É o que você quiser ser. Tipo, tem Sim. isso de diferir drag king também, mas, por exemplo, a Sasha é um homem e ela fez uma drag masculina. Tá até no Uhum, Instagram dela, não faz tanto tempo que ela postou isso. sim. Deixa eu ver quem mais. A Bob, que eu já citei, a Bob, que eu já citei antes, ela também é uma drag que ela não é tão feminina, sabe? A maquiagem dela é o. Jordan tá batendo no microfone. Ah, desculpa. A Bob é uma drag que ela não é tão feminina. Deixa eu ver em mais drags. A Milk, A da Milk, sexta temporada. que E é um da. homem, dizer assim, é um homem É, tipo. lindo, tipo, ele como sem estar Aham. montado, ele é lindíssimo, tipo, e aí E montado a fica maquiagem dele. maravilhoso. E a maquiagem dele não é feminina, sabe? Tanto que em RuPaul eles pediam pra ele fazer uma maquiagem feminina, porque a maquiagem dele Sim. era. Não sei, não consigo descrever. Aham. A Rafa perguntou: vocês têm contato com mulheres que fazem drag? De certa forma, tem algum tipo de não aceitação dentro da comunidade? Porque falando midiaticamente, se tem homens majoritariamente, né? Então, eu tenho contato com uma mulher que faz drag aqui em Pelotas, que é a Monique Drag. E a pessoa que eu mais me inspirei para fazer drag, que eu aprendi, foi a Paloma Maremoto, que é uma drag brasileira, que é uma mulher cis. E assim, eu, eu, eu gosto muito de uma drag artística, sabe? Por isso que eu não sou tanto de Pablo Vittar e tipo, até esqueci o nome, Lilia Clark, sabe? E Kaya Conk. Então, a Paloma foi uma drag que eu segui muito, no começo eu ainda sigo. Eu conheço mais algumas, mas assim, em Pelotas, de 10 drags, só uma é mulher, sabe? Eu gostaria de ver mais, e eu me sinto muito mais inspirado vendo, porque, obviamente, a mulher, ela tem que se esforçar o dobro do que um homem para conseguir fazer uma drag. Porque, por exemplo, se fosse uma, se fosse um cara aí pra uma balada, ele só colocou uma peruca, todo mundo ia achar incrível.
Só que se fosse uma mulher que fosse fazer drag e fosse pra balada daquele jeito, ninguém consideraria drag, sabe? Então a mulher, infelizmente, ela tem que se esforçar o dobro pra parecer uma drag do que um homem. Então, sim, não E lembro até em dentro da qual comunidade, né, Victor, a gente vê muito sobre esses preconceitos, assim, não aberturas, né? Tipo, não, drag é coisa de sim, homem, sabe? Coisa de gay fazer drag. E aí tem aham, muito dentro da comunidade esses preconceitos também, né? sim, Que a gente tira com muito pra certeza. fora, das pessoas de É, fora ter preconceito. e assim, é que assim, gente, falando num contexto histórico, na década de 80, mulheres cis não eram pessoas que eram amigas da comunidade LGBT, sabe? Tô, Sim. tô dizendo porque, pelo que eu estudei, onde a drag se adaptava era o único lugar em que mulheres trans e até homens poderiam ser respeitados, sabe? Por isso que não tinha tanto contato de mulheres cis naquela época, e com Aham. drag, no caso. Então, assim, eu acho que foi uma barreira que foi se criando naquela época, que hoje em dia não é mais necessário, mas infelizmente está aí. E é isso. Tipo, é um contexto muito ruim que a gente não vê tanta mulher fazendo drag hoje em dia, mas não, tipo, eu acho que não é do nada que isso surgiu, sabe? Foi um contexto histórico que acabou levando a essa realidade que a gente vive hoje, que é não ter tanta mulher fazendo drag. Sim. A Emily agradeceu, vocês me esclareceram muito, vocês são incríveis e estou super ansiosa para ver seu TCC e o livro. Então é isso, né? Ai, Emily, Assim que tiver obrigado, o Emily. retorno, tu consegue terminar o teu TCC e aí Ai, quem para o pessoal dera. ter acesso, né, Victor? Sim. Vai, gente, pode. Vai mandando mais perguntas. A Dainá, beijo, Dainá, ela fez um Beijo, comentário. Dainá. Gente, meu sobrinho de 10 anos está achando o máximo vocês se maquiando. Um beijo Ai, pro que sobrinho bom. da Dainá e agradecer. É legal isso de da gente tá podendo mostrar, né, um pouco da arte do Aham. Victor aí, de tantos outros que sofrem mesmo, assim, que dão às vezes o sangue, né, para poder se Sim. apresentar, né, que, sei lá, se monta, pega aqui, né, a gente não tem isso, mas pega um metrô em São Paulo, por exemplo, e apanha na rua por estar montado e querer se Sim, apresentar na exatamente. noite, né? Ou até aqui, vamos supor, pegou o Interbairros ali, tu acha que o Victor consegue de salto alto pegar o Interbairros montadíssimo, assim como ele tá, e não sofrer nenhum preconceito para ir até a The Way se apresentar, né? Ai, gente, é brabo isso, pra não dizer outra palavra. Sim. Essa questão desse preconceito aí que as pessoas têm, né? Uhum. Pode falar, Victor, mais aí. E é legal a Não, gente estar, assim, né? A gente tá. Olha, eu pedi para tu falar, mas eu quis falar só para complementar o que o sobrinho da Dainá tá nos vendo, né? Que é legal isso, poder mostrar e talvez e mostrar para ele, né, menino, aham. né, que isso é possível e que existe isso e que ele vai crescer. Ainda bem que a Dainá E tá que não tem nada de oportunizando ele errado. ver essa live, né? Aham. Pode falar. Então, eu acho que é tudo, eu acho que é tudo muito atual e recente, sabe? Tipo, drags antigamente eram só aceitas nesse lugar, nesse espaço. E hoje em Uhum. dia, mesmo que a gente tenha avançado tanto, mesmo que a Pablo esteja, sei lá, com 5 milhões de visualizações, 5 bilhões de visualizações e tal, tipo, a arte drag ainda tá muito, como é que eu posso dizer? Tá muito sei lá, tipo, underground, não sei se é essa palavra, tá muito pra trás ainda, sabe? A arte drag em si, que é o que a gente vê muito nos Estados Unidos, ela não é uma coisa que a gente está consumindo no Brasil. A gente consome a Pablo, porque a Pablo, ela tá lançando música, tá fazendo clipe, mas se for parar pra olhar, tu não vê uma influência drag no trabalho dela, sabe? Os vídeos dela, por exemplo, se for uma pessoa que não tá ligada no assunto, ela vai achar que é uma mulher, ou vai achar que é uma mulher trans, mas ela talvez não pense que é uma mulher, que é uma pessoa drag fazendo, sabe? Sim. Então, esse é o rolê. Eu acho que ainda a arte drag ainda tá muito.
pra trás do que deveria estar, sabe? Tipo, lá nos Estados Unidos tem drag que faz turnê em teatro, sabe? Tem Bianca Del Rio lotava teatro em todos os shows que ela fazia nos Estados Unidos inteiro. Aqui no Brasil a gente não vê drags assim famosas, a gente vê a Pablo porque ela foi uma que teve uma passabilidade maior e conseguiu ficar famosa. Mas isso são várias questões que envolvem, né, Victor? Até dessa questão do preconceito, porque é uma coisa que eu notei depois que eu vim para Pelotas, foi do Guarani, sabe? Do teatro, do Espaço Teatro Guarani. Na minha cidade tem um teatro muito pequeno, com pouquíssimas peças que iam até a cidade. E aí eu achei engraçadíssimo, porque Pelotas é conhecido como essa cidade gay, né? Uhum. Porque todo o histórico de pessoas, de homens jovens com dinheiro que iam para a Europa estudar e voltavam com toda uma Educados educados, voltava que apenas voltaram educados. educados e decentes, Isso. que não E eram aí tinha, escrotos. é, e aí mesmo assim Pelotas ainda tem muito de preconceito, a gente vê assim, né? E aí é um exemplo que eu sempre uso com quem já me conhece sabe que eu vou falar desse exemplo, talvez por exemplo, o Guarani lotar um show do Ney Matogrosso, tá? Que é um cara que faz performance no palco, que se veste, que bota brilho, que faz maquiagem desde muito tempo, entende? Não é a Uhum. Pablo que se monta agora. Ney Matogrosso faz isso há muito tempo. E lota, sabe? Lota de Sim. senhores da alta sociedade pelotense que pagam para ver o show do Ney Matogrosso, mas que se te vê na Uhum. rua montado desse jeito que tu tá aí entrando no Interbairros, Deus o livre, vão pegar uma pedra e vão te Sim. atirar de alguma forma, ou vão te falar uma palavra, mas ao mesmo tempo estar no Teatro Guarani assistindo o Ney Matogrosso é o máximo. Então tem isso assim do Uhum. preconceito, né? Tem que dar Ah, espaço para com certeza. todos. É que aí que tá, Jordano. Muita gente fica falando, na minha época tinha Fred Krueger nada, o Fred Mercury, e agora tem Pablo Vittar, tipo, eu acho que é por causa da imagem da mulher, sabe? Porque ainda é muito degradante, essa é a palavra certa? Tipo, para Uhum. um homem se vestir como mulher, sabe? No Então, se carnaval você. vale, né? Mas aí que tá, tipo, o Ney Matogrosso, por exemplo, do que eu já vi dele, inclusive teve um show que ele fez aqui em Pelotas há alguns anos atrás. Eu não fui, mas eu tive amigos que foram. Uhum. Ele, ele tá meio normativo, sabe? Eu sei que ele já lutou muito pela toda a comunidade, mas. E Sim. até o Fred Mercury, sabe? É uma coisa, um visual, uma aparência mais normativa, entendeu? Aham. Porque eles não se vestiam como drag, sabe? Ah, O não, não, sim, eu não Fred quis falar Mercury que ele é já. drag, né? Não, não, em momento Não, algum eu sim. falei que o Ney, eu adoro o Ney Matogrosso, né? Não, não falei Aham. mal dele, mas também não quis dizer que ele é drag, mas sim um homem gay, Uhum. né? Tipo, já basta pra Sim. gente isso, né? Sim, sim, com certeza. Fred Mercury também, mas é Sim. isso que eu quis dizer. Tipo, é muito mais o você parecer uma mulher, que é uma coisa degradante da Aham. sociedade, tipo, Sim. um homem que está abdicando de todos os privilégios masculinos para se vestir como uma mulher. Isso é uma coisa que é muito mais ofensiva para a Aham. sociedade, Ah, com entendeu? certeza. Eu não E paro aí, de Jordão, como passar é que coisa tá? na cara. Tá, mas tá bom já. Eu vou parar assim, porque senão não dá mais. Tá, Victor, a gente tá 1h30 já. Hum, Victor, tu montar, a Emily também Uhum. perguntou, a Emily tá conversando com a gente, tô adorando. Ela Ai, perguntou assim, obrigado, se tu, Emily. montado de Maia, já sofreu algum preconceito, assim, se tu já passou por alguma situação, assim, dessas que a gente tá falando. Ai, gente, assim, nunca, nunca sofri coisa fora da comunidade LGBT. Até porque os lugares que eu frequento são lugares LGBT, sabe? Mas já passei por situação ruim dentro de boate que eu ia me apresentar, por exemplo, sabe? Já passei por situação desagradável dentro de lugares que eram para ser seguros pra gente, sabe? Então, assim, ser destratado por organização de festa já foi coisa que nunca foi nada grave ou físico, sabe? Mas já que tu perguntou, tipo,
muito, assim, não ser tratado bem por uma produção, tipo um evento, te contratam, tu vai lá e tu não tem lugar para te trocar, tu não tem um camarim decente. As pessoas falam contigo Sim. de um jeito grosso, como se eles estivessem te fazendo um favor por te contratar, sabe? Então, eu E acho que eles que te isso é uma coisa. chamaram, né? É, exatamente. Então, assim, isso foi as coisas que eu sofro. Tipo, eu nunca sofri homofobia, nunca, nem, assim, no Instagram, nunca sofri nenhum desse tipo de preconceito, sabe? Só mesmo essas situações de desvalorização. Sim. Victor, a Mayara Sujeirinha Subloop, sabe? Ela Uhum, comentou aqui um pouco sobre a Samira Close, né? Que não tira a aham, barba, por exemplo, para se. Ela é uma gamer, para quem não conhece, né? uhum, sim, E é uma drag que se veste, que se monta para jogar e participa de eventos e tudo mais. Tá sim, super. Eu adoro a uhum. Samira, para ser sincero, eu dou muito Eu também, risada eu com ela. gosto muito dela. A gente assiste ela de noite, porque agora eles estão jogando muito GTA, e aí eles criam personagens, eu acho isso muito incrível, assim. Aham, E aí, sobre os próprios fãs falar que ela é uma drag preguiçosa porque ela não tira a barba, né? Então, isso também, né? Vocês uhum. percebem esses estereótipos e cobranças sobre padrões dentro da arte drag? Pra ti, Victor, essa. Então, com certeza, né? Por isso que em RuPaul, por exemplo, a gente nunca viu uma drag que tinha barba. Sim. Mas, por exemplo, eu faço a barba porque, como eu falei, é a minha fantasia, é o que eu estou vivendo no momento. Mas já vi drag com barba, eu sigo drags com barba. Eu sinto que com certeza tem uma desvalorização, sabe? Porque a imagem da drag ela tá atrelada nesse estereótipo feminino. Então, tudo que não for dentro desse estereótipo feminino não vai ter tanta atenção quanto eu que não faço uma coisa tão assim maluca, entende? Ou, por exemplo, eu não tenho uma barba agora, mas eu acho que dependendo do personagem, sabe? Eu gosto da Samira, eu acho que ela é uma drag, eu vejo um personagem Samira ali. Não é, por exemplo, a Samira, eu vejo muito mais um personagem do que a Pablo, porque a Pablo desmontada e a Pablo montada, pra mim é a mesma pessoa. A Samira não, a Samira quando ela tá, tipo, toda vestida, ela é um personagem completamente extravagante, sabe? Uma coisa completamente diferente de quando ela tá sem E nada. ela tem uma história. Não, Ó, botei batom. Tá meio arrasou. torto. Mas a Samira tem uma história, né? Tipo, ela cria Aí, todo por um. exemplo, Pode falar. tá, não, é que eu ia só mudar, mas tipo a blogueirinha é uma drag. Aquilo ali Sim. não é uma pessoa de verdade, sabe? A blogueirinha é uma drag queen. É uma drag Portanto, que não é. usa tanta maquiagem, não usa tanta coisa, mas aquilo ali é um personagem, entende? O cara que faz a Uhum. blogueirinha, ele não é daquele jeito. Ele criou, né? Ele até fala, ele já Sim, vive, eu também sigo, adoro a blogueirinha. E ele criou por causa do teatro, né? Porque ele estava sem dinheiro sim, para poder continuar o curso de teatro dele. E ele disse, bom, lá no YouTube, né? No início da carreira dele, ele disse, bom, vou criar essa personagem e vou ver o que que rola. E aqui eu consigo aplicar tudo que eu aprendo, que eu aprendi nas aulas de teatro. E aí é super aham, famoso, as marcas contratando, né? Tem todo sim, um histórico aí legal, assim, a história legal de criação de personagem, que é o que tu faz, né? uhum. Sim. Isso? Quer ir pra Bruno, próxima? acho que é a próxima ali, né? O Bruno, a última, próxima e última, tá? O Bruno fala, eu acho que é legal para a gente terminar até o nosso assunto sobre isso. O Bruno fala assim: e no meio gay, na própria comunidade, enxerga algum tipo de preconceito contra as drags? Eu acho que eu só vou responder antes, aí depois tu fala diretamente sobre drag, que é o que tu vivencia, tá, Victor? Pode Tá. ser? Pode só fazer a pergunta de novo, que travou um pouquinho aqui. Posso. E no meio gay, na própria Uhum. comunidade, enxerga algum tipo de preconceito contra as drags? Escutou? Escutei, eu tô pensando aí na Tá, resposta. Então, tá. gente, O que posso só falar antes e depois tu fala sobre pode? drag, pode ser? Claro, com certeza. É engraçado quando a gente fala isso, até uma vez em conversa com a professora Ruth, eu falei que muitos gays são homofóbicos, né? Dentro da Uhum, própria comunidade, assim, por exemplo, não aceitar
eu aqui de batom. Ah, não, que ridículo, o Jordan tá de batom, entende? Então isso é um preconceito, né, dentro da comunidade. Ou, eu fazer voz fininha. Então tem gays que são mais afeminados, que é o que diz, né? Então, tipo, Uhum. dentro da própria comunidade não se aceita gays afeminados, né? Por exemplo, que Sim. tem o cabelo comprido, ou que tem a unha pintada, a unha comprida. E aí eu imagino, e agora eu passo a voz para ti, então sim, dentro da comunidade tem Uhum. muito disso, de ter muito tipo de preconceito, e eu acho que temos que quebrar muitas barreiras dentro da própria comunidade para quem está de Uhum. fora enxergar a gente, né? Mas como drag, Victor, assim, o que tu sofre dentro por outros gays? Então, comigo, foi como eu falei, o que eu já sofri é muito mais de, tipo, desvalorização, sabe? De eu não ter um retorno que eu acho que eu mereço, entendeu? Mas Sim. foi aquilo que eu falei antes, tudo que remete ao feminino, à mulher, é uma coisa que vai ser degradante aos olhos da sociedade, sabe? Uhum. Então, óbvio que um homem alto, barbudo, e, sei lá, tipo, que é masculino, por exemplo, antes de eu fazer drag, eu tinha uma barba, eu tinha, tipo, eu era, sei lá, um homem, sabe, um homem, entendeu? E, e eu abri mão desse visual, de todo esse rolê, pra me montar. E eu vi como isso foi degradante aos olhos de algumas pessoas, sabe? Eu vi como Uhum. isso mudou o comportamento de algumas pessoas, mas não a ponto de eu me importar, não pessoas que eu me importava, sabe? Sim. Então, esse é o rolê total de você abrir mão do seu privilégio masculino para usar elementos do feminino e ser visto como uma coisa degradante pela sociedade. Sim. Victor, o professor Antônio quer Oi, que a gente leia a pergunta dele também. tá. Um beijo pro Antônio. Beijo, Imagino que o Antônio. universo drag deva causar um encantamento muito grande nas crianças, né? Até o sobrinho da Uhum, Dainá ali, por exemplo, nos olhando aqui, vendo a gente criar esse personagem que é quase um desenho animado, né? No sim. entanto, vocês comentaram sobre a questão no espaço ser aberto majoritariamente em atividades e clubes noturnos, porque é o espaço que a gente tem, né, de Uhum, sair à noite, porque não tem a família tradicional não está na rua, né, está dentro de uhum. casa, e a gente consegue, olha eu me colocando, mas a drag consegue sair à noite, não, já tô uma drag angel à noite, né? Exclusivamente para adultos. Então a gente não tem muito público, não tem, né, praticamente nada do público infantil nos Sim. vendo, né? Lembro de duas produções do mainstream que fizeram muito sucesso, como a Priscila, Rainha do Deserto, obviamente, né? E a peça, o filme Uhum, A Gaiola das Loucas, que foram muito populares em público muito amplo, porque é um filme hollywoodiano que pega todo mundo também, né? Isso aí, sem dúvida. sim. Sobre Priscila. Então ele pergunta: como vocês veem as produções audiovisuais como meio de divulgação da cultura drag entre esse público infanto-juvenil e também as histórias em quadrinhos e os universos de heróis? Victor. Então, esses dias eu estava pesquisando e nos Estados Unidos tem a DragCon, que é uma convenção de drag queens. Só pra gente ver como tá evoluído aqui do Brasil. E lá Uhum. tem muita criança, muita criança. As crianças vão, tipo, as crianças pedem para as mães levarem, sabe, pra ir e tirar foto com drag, sabe? Tem Sim. tanto que tem. Esses dias eu estava vendo um vídeo da Miss Cracker, que ela é a drag. Tipo, o maior público da Miss Cracker nessa da DragCon são crianças e mães. Então, Uhum. eu, a- eu acho que isso é uma coisa que ainda tá muito aqui no Brasil, sabe? Até, tipo, tem vídeo da Pablo correndo pros braços de crianças, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu acho que por ser um personagem, por ser uma coisa colorida, por ser uma coisa mais atrativa, é uma coisa que chama muita atenção de criança, sabe? Não sei se quer comentar alguma coisa, Jordão. Sim, tô tentando colar um brilho aqui, peraí. Ah, tá.
Não, eu concordo contigo, isso, assim, a gente tem muito essas referências atuais, mas legal que o Antônio trouxe outras, né? A Priscila, Rainha do Uhum. Deserto, que é um filme super Sim. legal aí, para quem não viu ainda, o pessoal mais novo que está assistindo a live e quiser ver algo, uma produção um pouco mais antiga, né? Entre aspas, não é tão antigo assim, mas tem a Priscila, a Rainha do Deserto, que é a história de umas amigas drags dentro de um como é que é não é um ônibus, é um. Como é que é o nome daqueles? Enfim, viajando aí, né, para fazer shows e tal, enfim, toda uma história por trás disso. Então é algo muito maior e que E pegou várias pessoas, né, várias. E eu acho que e eu vejo isso assim na drag por sobrinha, minha sobrinha ou até a sobrinha do Vinícius também, né, de achar interessante drags e tal. Então é que nem a Barbie, né? A Barbie tem esse corpo perfeito, né? O cabelo perfeito, a maquiagem perfeita. E a drag, muitas drags, não generalizando, também traz essa ideia de perfeição, do cabelo bem penteado, do brilho. Então, eu acho uhum. que sim, as crianças se encantam, né? O Victor falou que uma das inspirações dele é a Mulher Maravilha, então traz da história em quadrinho, né? Sim. É, e por Esse exemplo, personagem. todo mundo aqui, não sei se todo mundo, mas todo mundo que eu conheço já assistiu Power Rangers. E Power Rangers tem aquelas vilãs que são maravilhosas, tipo, são drag queens. Ou então, por exemplo, a Pequena Sereia, que tem a Úrsula. A Úrsula foi inspirada numa drag queen, sabe? Então, Sim. a Ai, meu drag, Deus. ela é uma coisa que já foi, tipo, é uma coisa que é pensada em crianças também, sabe? É uma coisa que é atrativa para crianças. Aham. Óbvio que tem muito conteúdo drag, tipo, tem vídeos da Pablo que talvez não seja adequado para uma criança assistir, sabe? Mas eu não sei, eu acho que tudo é arte, sabe? E a arte nunca deve ser limitada para um público, ou para uma pessoa, ou para um tipo de gente. Sim, é para todos, né? E a ideia é essa, é que É, chegue em todos, né? Victor, eu acho sim, que pode falar. não sei, pode, se tu quiser me cortar aqui, tudo bem, né? Se quiser me Não, eu silenciar. acho que é porque senão a gente já vai para 2 horas e aí a ideia não é essa, é porque a gente tá Aham. demorando para montar. E se eu ficar aqui, eu vou continuar enchendo a cara de coisas. E ainda eu Ah, e a comprei até peruca? cílios, ó. Tenho cílios para colar, mas os cílios eu vou pedir ajuda do Vinícius, porque senão eu não vou conseguir sozinho. E tem a Tá, só deixa eu peruca, e aí responder. eu vou, Calma aí, deixa eu enquanto tu responder. responde, eu Teve vou um. botar a peruca, tá? E aí, Tá, pra tá bem. finalizar. Ali que falaram sobre cosplay, eu comecei fazendo cosplay. Eu não comecei fazendo drag, sabe? Há muito tempo eu fazia cosplay, há muito tempo eu pegava personagem feminino e trazia para um masculino, entende? Então, acho que pra mim, a minha drag, ela começou também quando eu fazia cosplay, sabe? Quem entrar no meu perfil de Victor, dá pra ver todos os cosplay que eu já fiz. Eu fiz cosplay, tipo, da Arlequina, por exemplo, já fiz cosplay da Era Venenosa, e foi sempre trazendo do feminino pro masculino, sabe? Então eu acho que o cosplay tem muito isso a ver. Não sei, gente, enquanto o Jordão tá arrumando, manda pergunta aí que eu vou ir vendo. Cris, eu vou postar foto, espero que o Jordão também poste. Sim. Depois eu vou arrumar a peruca direitinho, mas é mais ou menos isso. Tá, vai dizer, ficou bom, né? Ficou muito. Arrasou, Jordão. Tá, depois eu vou botar a peruca direitinho, mas eu só botei a Uhum. peruca pra me despedir, né? Só para o pessoal já matar a curiosidade. Mas depois eu acho que a gente coloca aqui no perfil. Não sei se o áudio tá bom, porque a peruca é Tá muito bom. cabelo. A peruca do Victor veio na caixinha, só para dizer para vocês. Tudo higienizadinho, né, Victor? Tu passou Uhum. álcool gel na caixinha. Só para. Sobre o sorteio do quadrinho, né? Que tá aqui comigo. Eu vou fazer depois, então que acabar a live, porque agora não vou conseguir. Então, depois que acabar a live, eu faço o sorteio e a gente divulga aqui no Instagram do design. Tu tá dando risada, né? Não, eu achei muito lindo, eu adorei. Tá.
E, e aí agradecer ao pessoal que ficou, que reabriu a live aí, né? A gente reabriu a live e que seguiu com a gente, então, muito legal. Eu acho que tem várias perguntas, várias questões sobre o universo drag, o universo LGBT, né? Sobre a comunidade gay, que é a gente, essa letrinha G no meio do LGBT+, e todas as outras siglas. A importância de domingo, falar um pouquinho, né? No Uhum. dia 28, então é o dia do orgulho, é o dia que a gente pode, né? A importância de ter esse dia para a gente levantar nossa bandeira, e a gente vai ver muito disso nas redes sociais, né? Muitas postagens de empresas, né? E aí é legal, assim, claro que nem todas, acontecem várias coisas que a gente sabe que não é tão legal, mas é legal a gente ter essa oportunidade de pelo menos um dia gritar pelos nossos direitos, né? Uhum. Gritar pelo nosso orgulho, né? O meu orgulho de estar aqui. Eu já deixei mensagem para os meus colegas professores lá no design, mas de novo aqui eu quero falar e agradecer por esse espaço, pelo convite, por ter convidado o Victor, que é nosso aluno, e a gente tem muitos alunos gays no design, né? Alunas lésbicas, a gente tem alunos trans e todos os outros, né? Que participam aí da nossa comunidade e que todo dia está lutando por isso, né? E dizer que sim, o espaço do IFSU, o Instituto, essa live aqui sendo do design, é um espaço de falar disso, é um espaço de falar sobre LGBTs, falar que temos orgulho de ser quem nós somos, que lutamos todos os dias. O IFSU muitas vezes muitas vezes não, né? É sim a segunda casa de muitos que dentro de casa está sofrendo nesse momento, né? A gente está 100 dias dentro de casa, então tem muitos que há 100 dias sofrem preconceito dentro de casa, e o IFSU é o lugar que a gente encontra um professor gay lá na frente, né, que reconhece, olha, aquele professor, eu tenho um professor gay, eu um dia vou conseguir ser que nem esse professor gay, vou conseguir fazer um mestrado que nem esse professor gay, se Deus quiser eu vou conseguir fazer doutorado, né, que nem os meus professores gays da Universidade Federal de Pelotas. E então, assim, é importante a instituição falar disso, a gente aqui como esse espaço aberto para falar dessa luta que a gente tem diária por espaço, e que se tu tem qualquer tipo de preconceito, deixa ele um pouco de lado, pelo menos no dia 28, no domingo, né? E apoia, né? A gente não quer eu não quero que ninguém me ame por eu ser gay, né? Eu quero que as pessoas simplesmente me respeitem, só respeitem essa minha escolha, respeitem o que eu sou, e acho que é mais ou menos isso, assim. Então, muito obrigado, Victor, também por querer que eu seja teu orientador, né? O meu contrato, infelizmente, está terminando, então a gente não vai conseguir finalizar teu trabalho, mas eu quero continuar contigo, assim, te ajudando no que for preciso no teu trabalho de conclusão, e dizer que é muito, eu tenho, quando tu me contou lá no início, né, que tu ia fazer a primeira performance, eu fiquei, meu Deus, que máximo que o Victor vai fazer isso, e eu dei um presente pro Victor, né, eu fiz um casaco, eu costurei, né, todo de Eu tenho ele plástico, enfim, aqui. isso, e eu fiz porque é isso, sabe, eu tive vários professores, né, que me incentivaram a fazer coisas durante a faculdade, né. Uma delas é a Ruth, e ela sabe disso, né? O quanto ela é importante para minha formação, e vários outros professores. Mas eu quis sim dar esse presente para o Victor, dizer, vai lá, faz isso, sabe? Seja alguém no mundo e faça por ti, assim, seja feliz. E é isso que a gente quer aqui. Eu não estou incentivando ninguém a ser drag, a ser gay, eu estou incentivando as pessoas a serem o que elas simplesmente querem ser e que sejam felizes. É mais ou menos isso a mensagem que eu quero passar no final. E só agradecer, assim, deixar um beijão para todo mundo que esteve aí com a gente. Desculpa se ofendemos alguém ou alguma coisa, né?
que a gente tenha falado também possa ter ofendido ou machucado alguém, mas também a gente reconhece isso que pode ter acontecido, porque também a gente não é tão estudado, enfim, né, Vitor, no assunto, mas a gente está tentando caminhar e tentando aprender, e eu acho que esse é a primeiro passo que se dá, é tipo, querer aprender, querer saber e escutar, e o respeito, é só isso. Respeito, respeite o teu aluno gay, respeite o teu colega de trabalho gay, respeite aquele que está trabalhando num shopping, e que essas pessoas não sejam, olha lá um gay trabalhando, não, que seja o Victor trabalhando como designer, né? Que seja eu como professor, o Jordan como professor, e não, um professor gay. Mas, enfim, que as pessoas sejam pessoas, né? Todos nós temos nomes e temos nossos sentimentos, e ser gay é só uma coisinha dentro do que eu posso ser, né? O Victor ser drag é só uma coisinha dentro de tudo que ele pode ser, do universo enorme que é o Victor, que são vários papéis. Ele é um papel para a família dele, ele é um papel dentro do instituto, do IFSU, ele é um papel para o namorado dele, ele é um papel... Então, assim, abracem as pessoas e respeitem. Victor, muito obrigado por fazer essa cartinha, que eu achei muito linda, e por querer que eu participe da tua vida, assim, né? Aí, Bota a só vou peruca, botar a isso, peruca, só pra gente para ver se ficar um pouquinho despedir. menos pavoroso do que eu tô agora. Deixo para Não, ti, não ficou, então. ficou Muito pior. obrigado. Só quero agradecer a Kati, que mandou todas as mensagens aqui também. Se a gente não conseguiu responder alguém, desculpa, mas é que é corrido, e muito mais a gente se maquiando. Então, a gente deixa para outra oportunidade, conversa, assim. E é isso. Victor, te despede aí do pessoal. Então, gente, eu quero agradecer muito a Ruth, muito ao Jordan e à coordenação. Gente, muito obrigado pelo convite, é muito importante para mim estar aqui, depois de todas as tretas que já aconteceu com drag queen dentro do Instituto. É muito bom ter esse espaço para apresentar o meu trabalho. E eu queria dizer para todo mundo ter orgulho de quem nós somos, porque muita gente lutou para isso, muita gente morreu sem poder realizar as coisas que a gente quer realizar. Então, respeita todo mundo, sabe? Vamos ter orgulho de quem a gente é, não vamos se rebaixar, não vamos aceitar nada menos do que a gente sabe que a gente merece. É isso, eu acho. Vamos, dia 28, comemorar 51 anos da Stonewall. Tem tanta coisa pra gente se orgulhar. Nossa luta LGBT é enorme e é linda. A gente já passou por tanta coisa. A gente tem tanta coisa para aprender com o passado. E é isso, vamos ter orgulho de quem a gente é. Porque não tem nada de ruim nisso aqui. Ai, Jordã, eu tô emocionado. Eu Porque, também tô, Victor. porque eu nunca tive um professor igual a ti. E eu fico muito feliz de poder investir nesse trabalho. E tu foi a única pessoa que acreditou nele. E continuo Então, obrigado. acreditando, viu? Quero te ver muito maior que isso. Isso aqui, né? Que essa live, que esse espaço que o design nos deu, sirva para que tu seja muito maior que isso, para que os meus outros alunos, né, que estão vindo aí, né, que me viram na frente da sala de aula, sejam muito maior que isso, assim, né? E que tenham orgulho de ser. Muita gente vai jogar pedra, né? E isso vai ter para qualquer um. Então, assim, junta essas pedrinhas, né? Faz um monte, sobe bem alto para gritar assim o teu orgulho e dizer que sim, tu é aquilo porque é aquilo que tu ama, assim. Mais ou menos isso, assim. O Bruno Cândido também, né? Ontem eu vi ele na live, assisti toda a live e uma vez ele me tirou num amigo secreto e eu também fiquei emocionado, né? Porque ele falou que nem tu, assim, ele disse que era incrível ter um professor gay, né? Tipo, ele chegou na faculdade e teve aula com um professor gay e, tipo, que máximo, sabe? Se reconheceu naquela pessoa. Então, eu estar nesse papel, na frente da sala de aula, além do papel de professor, né? E ter mais esse rótulo de gay, para mim é incrível, assim, e eu quero que todos os meus alunos gays, ou
lésbicas, trans, né? Enfim, sejam felizes e façam Orgulhosa. aquilo que amem. E orgulhosos, assim. É essa a mensagem que eu tenho para dizer. E agradecer esses 2 anos que eu fiquei no IFSU, assim, e que vivi, sem dúvida, até agora, né, os 2 melhores anos da minha vida, assim. Aprendi muito sobre design, muito de estar com as pessoas. Acho que é isso. Acho que a gente finaliza, porque senão vai cair. Uhum. E aí, só agradecer, então. Victor, vamos acabar de se montar, postar Vamos. fotos. E Aham. aí, Quando eu a gente fiquei estiver muito feliz com o pronta. meu nome também, né? Angel. Então, eu sou a Uhum. Angel. Eu acho que ainda não tenho definido como que vai ser minha maquiagem daqui pra frente. Mas Angel Michele com muito orgulho. Tchau, gente. Beijo, 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 beijo pra todo mundo aí que ficou até agora com a gente.